A gente cresce achando que o Brasil se resume ao eixo Rio-São Paulo, né? Que o sotaque bom é aquele sotaque que se esconde, que o conteúdo bom é aquele que chega com um selo de aprovação lá do Sudeste. E meio que sem perceber, a gente começa a criar também o parece com. Ah, parece com tal podcast, parece com tal apresentador, parece com tal banda. Mas tem hora, e eu espero que essa hora chegue pra todo mundo, que a gente cansa de tentar parecer e a gente quer começar a pertencer. E aí a gente lembra o que eu via na feira, o que eu via nos shows pequenos, o que a gente aprendia na rua, que o Nordeste ele não é um laboratório de teste, o Ceará ele não é um nicho. O conteúdo que nasce aqui, ele tem um som próprio, ele tem uma identidade própria, ele tem ginga. E quando ele é feito com verdade, ele não pede permissão, ele só chega. E chega invadindo, chega com o pé na porta. E o meu convidado de hoje, ele entende bem demais sobre o assunto. O Augusto é um daqueles sujeitos que parece ter saído direto de uma crônica do Patativa, mas com um pé no digital e o outro no tatame. O Cabo é advogado, o Cabo é mestrando em políticas públicas. Ele é um comunicador que fala de direito sem juridiquês, descomplicando ali pra galera que não entende tanto. É um criador de conteúdo que acredita que ensinar é traduzir, e traduzir é respeitar quem escuta. Ele também é faixa marrom de jiu-jitsu, com 3 divisas, viu? Então respeita o homem, cuidado com os comentários. Inclusive, pra você que tá ouvindo, questão de respeito, tá? Deixa aqui nos comentários o seu osso, tá? Antes de começar, osso. Ele é apresentador do MCE Podcast, organizador também do festival Made in CE, que é inclusive uma das maiores celebrações aí da música autoral cearense. Ele é, acima de tudo, um entusiasta da ideia de que a gente não precisa esperar o selo de ninguém para dar valor ao que é nosso. Então, Augusto, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pela apresentação, pela recepção, pelo momento, pelo tempo. Estou completamente tímido nesse momento, depois dessa sua fala. Tantas qualidades, eu acho que se eu pedisse pra minha mãe aí, ela não falaria metade dessas coisas aí. Mas tá certo, é isso mesmo. A gente tem sempre que fazer alguma coisa para mostrar o que a gente é, o que a gente faz, ou alguma cultura que a gente acredita, sabe? Eu acho que é muito sobre deixar de consumir, passar a fazer o que você acredita e passar a fazer o que você acha certo, independente da seara, sabe? Eu acho que tem uma frase que eu tô falando muito que a gente é inimigo do gênero, né? Do gênero da luta, do gênero da música, do gênero do direito. Acho que tá todo mundo junto, todo mundo é polígono, e quanto mais lados você se conectar com alguém e com o seu público, melhor é. Com certeza. Eu queria começar nosso papo trazendo um pouco mais de ti pra galera, né? Eu queria saber de ti quando foi que começou essa inquietação criativa. Tu sempre quis ser um comunicador? Teve algum momento assim que rolou um gatilho e tu disse, pô, cara, eu acho que eu posso juntar a minha paixão por música, a minha paixão por direito e jogar isso nas redes sociais e me tornar aí um comunicador de diversos assuntos, né? Cara, eu sou muito autêntico nas minhas palavras, de postura, e também sou muito do improviso, sabe? Eu sou aleatoriamente, espontaneamente aleatório. Então, assim, eu consigo falar e conversar, talvez seja um dom, talvez um defeito, para alguns um dom, porque tá tudo bem, vida que segue, eu sou feliz assim. Eu fico muito feliz de poder conversar e falar sobre qualquer um e tentar conversar sobre qualquer assunto. E conversar, né? Mostrar que você sabe. É muito mais mostrar que você quer aprender conversando com alguém do que necessariamente você quer mostrar o que você sabe. Então, assim, eu via que eu constantemente era perguntado em qualquer local que eu tava. Alguém me perguntava, Augusto, isso aqui. Aí eu olhei assim, caramba, meus amigos passam o dia fazendo perguntas em restaurantes, em almoço, em jantar, em brincadeiras, em jogos, em todo canto, em board games, em shows de música, qualquer coisa as pessoas me perguntavam, Augusto, isso aqui. Eu falei, cara, eu acho que eu tô perdendo conteúdo. Aí a ficha caiu, eu falei, cara, eu vou começar a gravar um conteúdozinho aqui. Aí eu pegava o celular assim, vai, fala, pergunta. Aí a pessoa perguntava. Aí eu respondia e ia dando certo. Então, assim, a minha inquietação de música foi ver o que eu tava fazendo e não gerando conteúdo e começar a gerar um conteúdo. Porque já tava acontecendo mesmo, bastava só ligar uma câmera e fazer. Aí foi a partir daí que eu comecei a gravar conteúdos falando de direito, falando de juridiquês, sem juridiquês, tentando trazer o direito pro dia a dia, sabendo que ele tá em qualquer canto do seu cotidiano. Porque ele realmente está, por mais que pareça burocrático, engessado, distante, não é. Você saber o que você pode fazer, você saber até onde você pode ir, é muito importante para a sociedade. Saber que você nem tá fazendo a coisa ilegal,
nem absurda. É apenas o seu direito. E é muito massa acompanhar teu conteúdo, assim, eu sou um cara, sou suspeito pra falar, né? Todo Reels que tu posta, eu tô lá aprendendo, porque primeiro eu gosto do assunto, eu gosto de direito e tal, e eu me sinto muito representado pela forma como tu se comunica, né? Porque, é como tu falou, é um jurídico sem juridiquês, né? Tu não traz aquele termo difícil e tal, é realmente o direito descomplicado, assim. Eu quero saber em que momento tu percebeu que esse aí era o teu público, que esse aí era o teu nicho, né? Eu acompanho outros produtores de conteúdo voltados para o direito e eles são muito mais, vou dizer, polido é uma palavra, trazem os termos técnicos. Pomposo, perfeito. Muito mais pomposo na hora de falar. E assim, muitas vezes eu nem entendo tanto. A comunicação, ela não é completa, né? Eu entendo até uma certa parte, aí chega numa outra, que aí entram uns termos que eu não conheço, enfim, não são palavras em latim, são palavras que não fazem parte aí da língua viva, e aí eu me perco, e aí esqueça, já me perdeu. Tu não, tu pega aquele conteúdo e tu fala na linguagem popular, na linguagem, inclusive, na linguagem cearense, né? Com o termo cearense. Sim. E isso é muito massa. Eu queria que tu contasse aí como foi que tu chegou nessa persona da internet. Cara, eu perdi a vergonha de falar, não entendi o que você perguntou. Eu simplesmente perdi a vergonha de falar isso. A pessoa me falava alguma coisa, às vezes não era do direito, era de música, ou era de internet, ou era de comunicação, ou era simplesmente não tinha ouvido. Aí eu perdi a pergunta, falei, cara, ao invés de parecer burro ou fingir que eu entendi o que a pessoa perguntou, eu passei a falar, cara, eu não entendi o que você falou. E a partir daí eu começava a me comunicar melhor com as pessoas. Tanto que nosso podcast, a gente vai falar mais pra frente, mas eu já vou ter pra pegar o gancho, pra quem quer saber mais, pega lá. O meu amigo é músico, o outro apresentador, e o convidado era músico também. A partir daí, a conversa ficava extremamente técnica. Eu acredito que perdi até o público, porque o nosso objetivo, quando a gente gera conteúdo, é sempre furar a bolha. Então, assim, quando eles começam a guitarra do XYZ, ou então, sei lá, receptor, não sei o que lá, ou pedal, não sei o que, eu falei, galera, o que é isso? Nosso público, eu não sei o que é isso. Essa questão de representatividade, eu me sentia o público ali na mesa. Cara, o que é uma guitarra? E beleza, guitarra eu sei o que é, o negócio que tem 6 cordas. Nem sempre, às vezes tem 7. Às vezes tem 7, 8. E o baixo é tom, 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 tom. Então, assim, quando eu perdi a vergonha de falar assim, cara, eu não entendi sua pergunta, você pode repetir? Cara, eu não sei o que é um amplificador, eu não sei o que é um distorcedor. Eu passei a me comunicar melhor e entender o que a pessoa estava tentando falar, tentando se comunicar. A partir daí eu falei, cara, se eu fizer isso no direito também, se a pessoa que está conversando comigo disser, eu não entendi, provavelmente eu fracassei na minha comunicação. Provavelmente a pessoa vai perder o interesse, a pessoa vai perder a vontade de conversar. Por quê? Porque ela vai desprender mais energia ainda querendo. O que é isso aqui mesmo, hein? Então pronto. Eu tento fazer uma comunicação para quem não entende, para quem não sabe, a partir do que eu sei, obviamente. E muito acontece também, e até vou lançar um agora pra galera, porque eu não sei a resposta, eu tô estudando para responder e eu vou gravar uma história sobre isso. O cara pegou, vai com a linha, agora é contigo. Bora. Essa minha pergunta pra você. A pessoa vai na feira comprar banana. Certo. Então, a pessoa descascou a banana, botou só o miolo da banana no saco, pesou e pagou. Ela pode fazer isso? Eu acho que pode. Sabe por que eu acho que pode? Aí eu vou trazer conhecimento de feira, tá? Porque modéstia à parte, todo conhecimento é válido. Modéstia à parte, o pai faz compra como ninguém. Eu quando vou comprar o alho, eu tiro aquela casca mais grossa do alho, até pra ver se o alho tá podre, né? Aquele miolinho, né? Eu tiro o miolo e ele vem com a casca maior em volta, que você tem que dar uma tirada pra ver se ele tem alguma das partezinhas do alho apodrecida, né? Então você dá uma tirada. Mas aí também não estou dizendo que é o certo, até porque eu não descasco a banana, porque se você descasca a banana, você perde ali a proteção natural dela. Então você vai ter que consumir aquelas bananas naquele momento, porque senão ela não presta mais, viu? Dica nutricional aí pra você. Mas eu também acho que o supermercado está no direito, ou o feirante, se ele também comprar ovos, o supermercado se vê no direito de quebrar ovo por ovo e colocar dentro de um saco para ele. Porque ele está pagando pelo miolo e não pela casca. Cara, a tua resposta foi a melhor possível, porque sempre quando eu faço uma pergunta para uma pessoa,
O que pouco interessa é o resultado, é sim ou não. Eu acho que não é o processo que a pessoa fez para chegar até aquela conclusão. Se o processo que ela fez é plausível, tu consegue seguir. Se o processo é plausível, tem bom senso, é razoável, consegue. Eu acredito. E outra coisa, primeiro que ninguém vai falir, né? Um feirante não vai falir por conta de uma casca de uma banana. Uma casca de banana. Mais uma situação hipotética e de livros do que uma necessariamente do que uma resposta certa de sim ou não. Eu achei super plausível e eu concordo com você. Até porque eu já vi bananas sendo vendidas sem casca no supermercado. Tem pra vender. Então, e até mais caro, né? Porque é mais caro. Exatamente. Mas, inclusive aí, ó, trazendo aqui, já que a gente já tá falando do assunto. Eu não sei se tu já chegou a ver laranja descascada, fruta cortada, essas coisas. E, cara, eu criticava muito a parada. Tipo, pô, como é que o cara tira a casca do negócio pra envolver numa película de plástico e não sei o que e tal. E aí depois, conversando com uma amiga que trabalha no setor, no ramo, ela me explicou que esse tipo de fruta é vendido para pessoas que têm mobilidade reduzida. São pessoas que não conseguem descascar uma laranja, são pessoas que não têm força para cortar uma maçã, destreza, que a maçã né? não tem destreza. Então, essas frutas elas são vendidas pensando nisso. Quem compra é o preguiçoso? A maioria das vezes. Vamos combinar, a maioria das vezes. Mas o objetivo não é esse. E aí, a partir daí, eu passei a não criticar mais a fruta descascada e sim o preguiçoso que compra sem precisar. E isso foi uma crítica que veio porque eu fui muito criticado numa questão que era o seguinte. Eu tava olhando meu carrinho na Amazon e aí agora a gente entrou nos devaneios marsupiais, né? Vamos devagar. Eu tava olhando meu carrinho da Amazon e aí eu vi uma escova de dente iradíssima, cara. Escova elétrica e tal. Sei. E meu irmão, a bicha vibrava e fazia não sei o que. Eu disse, caramba, meu dente vai ser o mais limpo do Oeste. Aí, cheguei na minha amiga que é dentista e falei assim, eu disse, meu irmão, eu encontrei uma escova que é uma escova elétrica. Ela escova os meus dentes sozinho. E aí ela olhou pra mim e genuinamente, não foi uma pergunta ignorante, foi genuíno dela. De tipo, o que foi a tua doença evoluiu e tu não consegue mais escovar os dentes só? E eu fiquei tipo, caramba, velho, eu sou um preguiçoso de merda, cara. Olha o que eu tô fazendo comigo. Porque a escova, ela faz esse movimento e a minha mão também faz, tá ligado? Então por que eu tô fazendo isso? E aí eu passei a identificar esses pontos de preguiça, onde eu tiro muitas vezes da pessoa que queria, que não pode, que não tem esse movimento, a possibilidade de ter uma escova daquela. Que vai que eu compro a última? E aí, aquele cara ali que tu vai precisar depois. Eu comecei a pensar nisso depois e, meu irmão, loucura, né? Loucura. É engraçado o quanto a gente vai vendo que aparecendo coisas que facilitam a nossa vida, mas que precisam de outras. Aí a escova precisa de uma pasta, que precisa de um carregador, que precisa de uma cabeça, que precisa colocar na tomada, que a tomada tem que ser tanto. E a gente vai se envolvendo nessa questão de consumismo. Quer dizer, então, que de uma casca de uma banana a gente chegou ao consumismo do mundo. Ao consumismo do mundo, cara. E aí a gente pode falar aqui de várias coisas. A gente pode falar, por exemplo, de iluminação, por exemplo. Quando eu comecei esse podcast, eu usava a luz do meu quarto, a luz do teto, né? Aí a luz do teto já não me servia mais, né? Ela tinha que ser uma luz RGB. Só que aí a luz RGB, ela não me ilumina. Eu precisava de uma ring light. A ring light tá aqui. Só que aí a ring light, ela não dava um recorte legal, né? Eu precisava de uma luz lateralizada. Aí eu tenho um bastão aqui. Aí o bastão dava um recorte aqui, mas deixava uma sombra muito grande aqui. Aí agora eu tenho um LED aqui. E aí agora, ó, vê que eu tenho um recorte em mim e o fundo tá escuro, só que ele tá escuro numa cor só e eu já tô ficando incomodado. Então eu queria uma luz laranja aqui, cara, e uma luz laranja aqui. Esse teu inconformismo é muito bom. É muito bom. É doce pros ouvidos ouvir isso. Porque assim, cara, você não precisa fazer tudo perfeito, você não precisa fazer tudo de uma vez, não precisa ter tudo agora, você precisa o quê? Fazer alguma coisa. Quando a gente começou o nosso podcast, que eu nem era, né? Eu nem era apresentador. Eu só era entusiasta como eu fui desde a primeira edição, mas o podcast não foi do primeiro episódio, nem do segundo. Foi a partir do terceiro.
No primeiro era gravado online, era horrível, era só áudio e era online. No segundo também, no terceiro também. Aí a gente botou uma meta, até o 10º vai ser online, só que vai ter com imagem. Aí já tinha imagem. Quando foi no 10º, cara, a gente tem que evoluir. A gente começou a pesquisar estúdios e começamos a fazer, procurar locais pra gente gravar, só que, tipo assim, era muito além do que a gente queria, porque a gente não quer pra rentabilizar, a gente quer pra se divertir, pra ter um momento, Sim. Pra rir, como você viu, pra divulgar o artista, que não tem um canto pra divulgar e tal. Cara, o estúdio era R$200, R$400 a hora. Eu falei, cara, não vamos botar tudo isso não. Acabou que a gente achou a parceria com o estúdio e a gente já faz lá. Aí desse fazer lá, a gente já começou a ganhar blusa. A gente fazia sempre buscando com a blusa. A gente começou a botar o horário. A gente começou a usar não blusa de banda, somente, mas blusa de tudo que é autoral cearense. Uhum. Então, assim, a gente tem uma preocupação de sempre estar evoluindo. Sempre estar evoluindo. A gente já tem o flash de fazer o podcast, que eu falo que eu sou o coordenador do podcast, itinerante. A gente fazer no Estúdio Sala, que é do nosso amigo Pamplona, fazer em algum outro canto. Então, assim, a gente sempre tem essa preocupação de fazer alguma coisa maior e melhor. E é um lema nosso também no festival. A primeira edição foi no Vibes 85, que é um pub na PI. A segunda também. A terceira edição já foi já foram 7 dias de edição. Inclusive, teve o dia que eu ministrei a oficina de direito para os artistas também, que sempre consegue fazer esse link com o direito. Porque, assim, cara, a gente pode fazer duas coisas. Ficar em casa, alisando o celular, ou gerar ou criar algum conteúdo. Se você não gerar, você vai estar consumindo. Total. Então, a gente sempre busca estar nessa constante criação, nesse constante desconforto como você se declarou agora. E é muito bom, cara, porque assim, você não se cobra, você vai fazendo. Por exemplo, eu tive uma fase que meus vídeos tinham uma edição melhor e tal, só que eu cansei. Pra mim, a minha vontade de fazer tá maior do que a perfeição. Aí, cara, eu vou só em fazer agora o que eu gosto, o que eu quero nesse instante. Aí eu tô fazendo. E nem sempre evoluir, às vezes é só ser constante. Perfeito. Voltando um pouquinho pra gente falar sobre, ainda pra gente encerrar o papo do direito e a gente partir pra música, né? Tu acha que o direito brasileiro, ele tem uma pegada muito mais complicada do que deveria, do que poderia ser, na verdade? Assim, quando eu digo que poderia ser, não que ele poderia ser mais complicado, mas que ele poderia ser mais acessível à massa? Cara, o direito brasileiro eu vejo que tem 2 grandes problemas. Eu vou tentar... É difícil separar, mas falar como advogado e como cidadão interessado no direito que eu sou. Perfeito. Como advogado, eu falo que o grande problema do direito brasileiro, eu digo isso com infeliz tranquilidade, é a lentidão dos processos. Uhum. Você não consegue convencer, eu não consigo às vezes me convencer, eu sou um consternado, inconformado com a lentidão dos processos. Eu sempre tento tentar em contato com a vara, ligar pra vara, ir lá. Já aconteceu 5, 6 vezes no fórum para tentar conversar com o juiz ou agilizar as coisas, porque eu não consigo me conformar que um processo pode demorar. E às vezes não é culpa do magistrado, é um servidor que esqueceu ou não viu, ou algum imprevisto, mas assim, é muito difícil convencer uma pessoa que um processo na justiça demora vários anos, e isso realmente me dói como advogado, sabe? Eu busco sempre agilizar o máximo possível, como eu falei, indo lá, ligando, fazendo reunião online. Mas o mais difícil de convencer é a lentidão do processo. A gente sabe que no processo, às vezes um advogado tá para agilizar e outro advogado tá para atrasar. Mas assim, não se justifica a lentidão de um processo ser tão grande, principalmente com pessoas morrendo, pessoas precisando de remédio, pessoas precisando de pensão, pessoas precisando de dinheiro que foram descontados do salário da pessoa, às vezes a pessoa demora para receber de volta. Então, assim, para mim, a maior queixa do direito, atualmente, sendo honesto enquanto advogado, é a lentidão do processo. E, assim, eu tenho que dar o braço a você também, que hoje um processo consegue durar. Vou falar regra geral, tá? Pode durar 2 anos, a 5 anos, ou a 10 anos, ou nunca acabar. Mas, antigamente era bem pior. A gente acredita que hoje, pela tecnologia, pelo esclarecimento, pelo comprometimento dos servidores públicos, que são sempre maiores, é bem maior mesmo, e é bem mais rápido o processo. Então, assim, se hoje está ruim, há um tempo atrás era bem pior. Então, para mim, a principal dor enquanto advogado é a lentidão no processo, porque tem uma frase célebre que a justiça lenta não é justiça.
Então, assim, como advogado, a maior dor que eu busco resolver com meus clientes é a agilidade no processo, a maior agilidade possível. E como cidadão, o que eu acho difícil do direito, eu acho difícil o linguajar propriamente dito. Eu sinto que o direito parece ser distante das pessoas, parece ser longe. E o que eu não, sinceramente, como eu tô no meio, eu sempre tento levar. E as pessoas sempre me ficam fazendo perguntas e consultas. Então eu tento deixar mais acessível o direito. Uhum. Inclusive, tem uma onda que é a acessibilidade dos termos. Que é uma palavrinha, uma frasinha que eu não estou me recordando agora o tema. Mas é uma matéria, que é uma tese de mestrado até do grande amigo meu, que ele está desburocratizando as falas. Para quando o órgão público fizer algum ofício que seja mais acessível à população. Inclusive, pegando outro gasto, devaneios do Augusto Neto agora, que essa semana passada foram alguns influencers lá no meu escritório, pra gente gravar uns conteúdos. Daqui a pouco vai ter o conteúdo meu de humor aí, viu? Virando agora é ator delegado. Exato, delegado de uma série de humor aí do Instagram dos colegas. E eu vou gravar um conteúdo com eles nesse sentido. Eles me deram uma ideia, eu gostei. Tipo assim, tal palavra, sei lá, mandado de injunção. Injunção. É um remédio ou é um remédio no direito ou é um remédio, sei lá, da engenharia, por exemplo. Injunção, por exemplo, erga-omnes. É do direito ou é remédio? Aí como os caras são... Tu tá inventando o termo. Injunção não é separar, não. Eu tô injuntado, eu tô separado. Não é isso, não? E em mandato de injunção, olha como é um negócio delicado. Tô mandando separar. E não tem nada a ver com separar. Injunção é quando você precisa de alguma coisa que não existe lei para aquilo. Aí você meio que pede pro juiz legislar, vamos dizer assim. Entendi. É tipo isso. É tipo isso não, é exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Cara, mas assim, eu gosto da área que eu trabalho, eu sou realizado. Eu fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo do meu trabalho. Quando eu tento me apresentar ou dar alguma palestra em algum momento, eu sempre tento ir o mais arrumado possível, fazer os slides tudo direitinho, porque, tipo assim, você tá tendo um momento para mostrar o seu trabalho, que você tá tendo aqui, que você faz com muita gente que já passou aqui antes de mim, e tanto de depois. Se você não botar um terno para se apresentar, se você mandar de forma displicente, você não tá aproveitando nem o meu trabalho, nem o seu tempo. Sim. Nem o seu trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem também que valorizar cada oportunidade que aparece, sabe, Cola? Porque eu vejo, o cara vai dar uma palestra, o cara vai com a camisa normal, não faz um slide, não faz uma coisa legal, não interage com o público, só vai e fala pá. Eu acredito muito em também abraçar as oportunidades que a gente tem. E, meu irmão, quantas vezes uma pessoa para o seu tempo, e é o que eu falo no podcast também, para divulgar o seu trabalho. Nosso podcast é para divulgar os outros, para divulgar o trabalho dos artistas, o seu para divulgar pessoas que possam ser interessantes para o seu público. E a gente, meu irmão, tem que valorizar demais esse tempo, e por isso que eu te agradeço muito e te parabenizo muito pelo trabalho que você faz. De divulgar e enaltecer o que você acha relevante e o que pode agregar para o teu público. Que é isso, obrigado demais. E para a gente falando sobre enaltecer, né, já que a gente chegou nesse ponto, vamos falar sobre o que você enaltece no seu podcast, no seu trabalho aí como comunicador, que é a música autoral cearense. Primeira coisa, obviamente, perguntar por que a música autoral cearense chega a ser até leviano, né? Você que é cearense, né? Você é daqui, Sim. Então nada mais justo do que você enaltecer as coisas da sua terra. Mas a minha pergunta, ela é, na verdade, o que tu acha que faz a música autoral cearense ser tão única, ser tão diferente do resto do Brasil? Cara, quando tu começou a falar de gênero, de pedir pra entrar, de representatividade, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em canto nenhum, que tá gravado. Eu nunca fui muito afeito à música, tu acredita? Nunca fui muito afeito à música, tentei aprender com a isso recente, de 30 mais pra cá. Tentei aprender a tocar violão, não consegui, não era feito a música. Aí acaba que olha aí, é exclusividade. Acaba que eu e o meu amigo, a gente trabalhava na mesma sala, no escritório, né, no meu escritório. Aí ele começava a me apresentar músicas, calma que eu chego na tua resposta. Não, fica tranquilo, vai na tua. Que ele me apresentava músicas e falava assim, olha, macho, que música massa. Aí eu, cara, que música massa. Aí ele, é cearense.
é made in CE. E isso aconteceu infinitas vezes, Cora. Diversas vezes com os mais absurdos gêneros. Então, o que me foi me chamando pra música foi essa diversidade de mudança de música boa aqui no Ceará, que a gente mesmo não conhecia e não valorizava e não enaltecia. Então, a partir daí que eu fui começar a gostar, hoje eu tenho... Se eu me perguntar qual cantor eu prefiro, eu vou te fazer a pergunta. Qual o gênero que tu mais gosta, quer que eu fale? E lembrando, agora eu vou pegar outro gancho desse questão de gênero. Porque assim, no começo, para eu explicar para o público o que era a música daquele artista, eu tentava comparar com alguma coisa do sul, do sudeste, enfim, de algum outro cantor famoso. Só que eu via que toda a vida eu fracassava. Porque a música autoral cearense, ela não tem um gênero. Qual é o gênero do Fagner? É difícil. Aí Qual cai no padrão, né? É MPB. Tudo Qual que é não o tem gênero gênero é MPB. Reginaldo, perdão. Não tem, eu tô pegando os grandes, porque assim, a gente pode pegar uma caranhada de galera. E não tem gênero. Então assim, hoje a gente fala que a gente é inimigo do gênero. O gênero da música que a gente criou é gênero made in CE. E lasque-se, para não falar palavrão. O gênero é made in CE. Ah, mas essa música é o rock made in CE. Ah, é o que você quiser, sabendo que é made in CE. Não vai ser, é uma coisa que não tem sentido dizer que é outra coisa que não foi isso. E a gente enfraquece muito a música, ou qualquer outra coisa, quando a gente tenta rotular num gênero. Porque automaticamente tu vai comparar ou tentar igualar. E não dá, cara, não dá pra tu dizer o que é. Tem, como eu conversei contigo no sábado, tem uma banda que criou o estilo, o brega progressivo, brega rock progressivo, que é o Comodoro dos Tubarões. Tem uma música que é de outra banda, que é Caixeiros Viajantes, que é Lobisomem. Deixa eu pegar aqui o nome, tá aqui facinho. É Lobisomem. Deixa eu ver aqui. Eu sempre ouço ela. Lobisomem do Janguruçu, era esse nome que eu não queria falar pra não falar errado. Que é meio que um faroeste caboclo, sem refrão, contando a história de um lobisomem no Janguruçu. Sem repetir nada, é uma tirada e é bem longa. Que doideira. Meu irmão, é tão legal. Que doideira, já vou até anotar aqui pra ouvir. É, Lobisomem do Janguruçu. É tipo um Forest Caboclo, se eu puder comparar, que eu falei que não ia comparar, mas estou comparando pra ficar mais fácil pra entender. É uma música longa, contando história sem refrão. Que apareceu um cachorro grande, com as unhas prateadas, e eles querem descobrir quem é, e não sei quem atirou no bicho, o bicho saiu correndo, e assim vai a música. É bem legal essa música. Dos Caixeiros Viajantes. Gente muito boa também. Cara, que massa, velho. Que massa. É. Então, assim, a gente é inimigo do gênero, hoje em dia a gente é inimigo do gênero, e hoje em dia eu adoro música made in CE. Eu sou fã de música made in CE. Inclusive, atualmente a gente tem a grande honra de fazer a trilha sonora do evento que você dá. É a gente que faz. A trilha sonora do Acesso MMA é feita pelo nosso podcast, com o festival, né? Com o Festival Made in CE, podcast Made in CE. E a gente fez a trilha sonora e a gente agradece, que é mais um espaço para divulgar a música autoral cearense. Fico muito feliz com essa divulgação do nosso trabalho e também da música, né? Inclusive, baita playlist. Vou até deixar o link dela aqui na descrição do episódio para quem quiser ouvir. Tem artista de todo tipo de gênero. Tem todo tipo de música pra você. E, cara, baita playlist. Eu escuto sempre pra malhar. Gosto muito. E, cara, é impressionante. Tu fala de música e falou que também que nunca conseguiu tocar violão e tal. Eu sempre fui da percussão. Sempre fui da percussão. Porque eu nunca tive talento pra corda. Nunca tive talento pra corda. Já contei essa história aqui no podcast 2 vezes. Mas eu vou contar de novo. E aí na pandemia, cara, eu... maluco, né? Doido, a cabeça a mil. Eu disse, meu irmão, eu preciso aprender uma parada nova, sei lá, mas eu vi o povo fazendo pão. Todo mundo virou padeiro na pandemia, né? E eu disse, cara, eu não vou fazer pão, esquece isso, não vou. Chega, já aprendi a cozinhar, vou pra outra parada. Então vou focar aqui na música. Mas o que eu posso tocar? Eu não tenho talento pro violão, eu não tenho talento pra violino. Violino é um instrumento que é difícil até pra você aprender sozinho e tal. Já é difícil você aprender acompanhado. Aprender sozinho é uma loucura absoluta. E aí eu lembrei do ukulele, né? Eu gosto muito de Lilo e Stitch e tal. E aí eu pensei, meu irmão, o ukulele tem 4 cordas, tem menos levada do que o cavaquinho.
acho que o ukulele pode ser uma boa pra mim, hein? Aí entrei no Mercado Livre, meu irmão, promoçãozinha, ukulele, o afinador e a capa do ukulele por 150 contos. Eu disse, ô garapa, é aqui mesmo. Comprei o bicho, com uma semana chegou aqui em casa. Assim, não é o melhor ukulele do mundo, mas fazia um sonzinho legal, afinava legal, as notas estavam certas. Eu sempre tive ouvido bom, né, pra música e tal, sei afinar instrumento de ouvido. E aí, afinei o bicho aqui e eu disse, meu irmão, agora eu preciso de algum lugar que vai me ensinar. Aí entrei na internet e tal, comecei a procurar uns cursozinhos. Achei uns tutoriais do Cifra Clube, né? O Cifra Clube tem uns 4 ou 5 tutoriais aí na internet sobre o ukulele. Assisti os tutoriais e eu disse, meu irmão, caramba, dá pra tocar e tal. Tava tirando Me Namora, tá ligado? Me Namora, tava Eu também, foi a tirando... primeira música. Teve uma outra que eu tirei também, que era Do Deixa. Acho que era Deixa. Deixa eu tentar cuidar de você. E aí saiu legalzinho, eu disse, pô, dá pra tocar mais coisa, hein? Aí eu vi que o Cifra Clube lançou uma promoção, acho que era 5 conto o custo de ukulele. E aí eu disse, meu irmão, é o universo, é o universo. Agora. Aí comprei o curso, aí eu aprendi 4 acordes. 4 acordes. E aí eu percebi que com esses 4 acordes, hoje eu sei mais, hoje eu sei 6. Olha Mas aí. eu percebi que com esses 4 acordes, eu conseguia tocar qualquer música. Qualquer música. E aí eu comecei, no meio da pandemia, fazer umas brincadeiras e tirar umas músicas de funk proibidão e de forró fuleiro, né? Que massa! No ukulele e postar nos melhores amigos, assim, pra tirar uma onda. E a galera começou a curtir e tal, e eu comecei a fazer isso em casa, de brincadeira. E aí, quando eu me dei conta, eu disse, caramba, bicho, eu tô tocando um instrumento de corda, velho. Isso pra mim era impossível e tal. E aí eu fui e comecei a estudar baixo. E aí hoje, nunca na minha vida hoje eu posso dizer que eu sou um baixista de jeito nenhum. Mas eu tenho fundamento já conheço ali. Tem noção, e aí, né? essa área que na minha vida parecia completamente impossível, essa barreira aí ela foi quebrando, tá ligado? E aí eu pensei, pô, velho, a música é um negócio tão maluco que traz uma felicidade que é tão genuína que naquele momento de extrema infelicidade me fez ali sair de um lugar de tristeza, de rancor, enfim, de uma série de sentimentos negativos para um sentimento ali de, sei lá, felicidade, conquista, satisfação, esperança. Irado, cara. E aí a minha relação com a música, eu já tinha uma relação muito íntima com a música, tinha banda, inclusive também já falei aqui no podcast, ao mesmo tempo eu tinha uma banda de swingueira e uma banda emo. Saía do show de swingueira e ia tocar com a minha banda emo aí nos bares. Mas... Quando isso, Paulinha? Isso 2008, 2009? Entre 2008, 2009. E qual era a banda? Eu tinha uma banda de pagode chamada Tipo Assim. E eu tive algumas bandas de hardcore e nenhuma que fez muito sucesso, não. Mas, cara, tempos bons, assim. Tempos bons. Aí, cara, já que a gente falou de subverter gênero, de que gênero não é muito apegado, e a gente citou aí Fagner, Belchior e alguns artistas que eles têm, até o próprio Ednardo, né? Eles têm como característica nas músicas dele, me corrija aí se eu estiver errado, se você tiver outra visão sobre o assunto, a principal característica deles nas músicas é a forma como eles contam histórias, né? As letras deles são histórias cantadas, né? Muito diferente do que a gente vê na maioria das composições de hoje, que fazem sucesso e tal. Queria saber a tua visão, se tu entende que essa contação de história é o molho cearense, né? O molho da cultura nordestina, é o molho que faz com que a gente seja tão diferente aí dos outros cantos. Quando a gente ouve muita música, e tipo assim, já tem mais de 2 anos que a gente faz esse festival, e que na nossa curadoria, graças a Deus, nunca faltou músico, nunca faltou artista. Infelizmente, a gente tem que selecionar alguns, a gente fala isso mesmo, infelizmente, porque é muita gente boa. Na nossa terceira, só fazer um panorama, na nossa terceira edição foram 20 artistas tocando, e se quisesse botar, se tivesse mais espaço, a gente botava mais gente.
mas é tão diverso a cultura cearense, é tão diverso, para mim nada é mais, sem brincadeira, nada é mais real, nada é mais concreto do que quando a pessoa fala que o Nordeste é meu continente e o Ceará é meu país. Para mim, nada é mais concreto do que isso, nada é mais plausível. E eu digo, porque além de buscar conhecer vários estilos por conta do festival, eu sou abençoado de conseguir, meu trabalho, por incrível que pareça, galera, voltando aqui, né, fazendo link com o direito, eu consigo conhecer quase o estado todo. Então eu sei que tem Canto Frio, eu sei que tem Guaramiranga, eu sei que no Crato quase neva em julho, eu sei que no Cariri tem tem Santana do Cariri com vários fósseis de répteis voadores, não são dinossauros, que concentra mais fósseis de répteis voadores no mundo. Acho que nem é répteis voadores, é pterossauros, é o nome. Então, assim... Essa parte da biologia aí eu faltei. Eu gosto, sou meio nerdão de dinossauro. São pterossauros, são animais que voam. Então é muito legal a diversidade. A gente tem Expedito Celeiro, a gente tem Sobral, que é um polo, a gente tem muita cultura no interior do estado e muita gente boa também. Tanto que quando a gente recebe música de todo canto do mundo, mais diversos gêneros. Cara, se eu me perguntasse o que é que tem no molho da música cearense, eu não sei. Eu sei que essa contação de historiazinha, de você se identificar, você querer cantar junto, é um grande diferencial e a gente sempre busca grandes diferenciais sempre que a gente lê. Mas pergunta assim, Augusto, qual é o diferencial? Cara, eu não sei. Eu consumo tanto, eu sou tão feliz do que eu consumo que eu fico quase em êxtase. E eu vou te falar mais, sabia? Olha a ignorância que a gente está cometendo. E a gente está aqui para ser ignorante. Vamos lá. Quando a gente fala em música autoral cearense, quando a gente fez a terceira edição do festival, a gente botou um cara para tocar, que o nome dele é Alec Martins. Ele é um cantor? Mas ele é um puta performance, velho. É um dançarino, assim, incrível. E eu falei isso porque, tipo assim, por incrível que pareça, a gente não é muito afeito à dança. Eu acredito que você não seja um exímio bailarino. De forma alguma. E a gente foi apresentado lá no festival essa nova arte. Nova arte pra gente, né, óbvio? Não é só a música. É a dança que eu que não entendo, eu que não sei fazer, fiquei maravilhado com a música do cara. Por quê? Porque ele fez uma coreografia que conversava perfeitamente com a letra, com o tempo, com o gesto, batia com o time da música e era uma sinergia tão grande que chegava a ser assustador. Muito legal esse artista e tipo assim, um multiartista, né? Porque é cantor, é dançarino, é performance e a gente teve esse momento que foi realmente bem diferente. Então assim, quando a gente fala de música, não é só música, é história, é geografia, é dança, tantas outras coisas que eu vejo que a nossa cultura tem, infelizmente, por enquanto, não é valorizado. Mas ainda dá tempo. A gente ainda pode conhecer muita gente boa. Como a gente falou aqui, tem a Caixinha dos Viajantes, é uma banda muito massa. Tem muita coisa massa sendo produzida, inclusive isso que você falou da dança, desculpa até ter te cortado 2 vezes aí. Não, que é isso, pô. E acabou que eu esqueci o nome do cara, velho. Mas tem um artista aqui no Ceará, de vez em quando ele dá uma viralizada, porque ele vai nos eventos de música, ou ele vai nos karaokês, ou ele aparece, sei lá, do nada, no palco do Shopping Parangaba, e ele faz uma performance de alguma música, que é uma música incrível, e ele encarna uma performance de dança, de expressão corporal, artística, que é um negócio fora de série, e é uma coisa que a gente aqui tem muito molejo, né? O cearense é um bicho de muito molejo, mas que com o passar do tempo a gente foi enclausurando isso aí, né? A gente foi deixando essa nossa vertente da dança passar, às vezes por um preconceito, às vezes por enfim, por uma perda histórica. Cara, eu queria muito lembrar o nome dele, eu lembro que é com G. É um que canta, que consegue ter a voz mais feminina em certos momentos quando quer, e que transacionar. Exatamente. Eu acho que eu sei que é. Não é Gilson, não é Gilberto. Enfim, Genival. uma hora vai chegar aí o nome dele. O link vai estar aqui, ó. O nome dele vai estar aqui, ó. O nome dele vai estar na descrição, se eu lembrar. Se eu não lembrar, infelizmente vai ficar. No próximo episódio, um dia vai estar. Um dia vai estar. Mas o ponto é, já que a gente falou dessa dança, dessa música, dessa mistura de estilos,
me veio muito na cabeça o apagamento histórico, né, que a gente sofre com essa importação, não só da música do Sudeste, não só da música do Sul, mas do que vem de fora, né? A gente dá muito valor ao que vem dos Estados Unidos, ao que vem produzido na Inglaterra, e a gente acaba passando por um apagamento histórico, um apagamento cultural da gente, gigantesco. As raízes da música, as raízes da arte, elas vão se perdendo e elas vão dando lugar ao que é vendido na mídia, ao que é exposto na televisão, ao que é exposto no cinema. E aí a nossa arte, a nossa expressão, ela vai se diminuindo, até que a gente tem cantos específicos de expressão artística local. Então a gente tem a feirinha de tradições nordestinas lá em São Paulo. A gente tem aqui o Mercado Central, que é o lugar onde você vai encontrar. E aí a gente vai micropolarizando a nossa cultura e transformando a nossa identidade num adereço, num objeto, enfim. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Cara, sabe o que é engraçado disso aí? Porque a gente escuta muito que música brasileira... A gente escuta muito, não. A gente sempre escuta que música brasileira é do eixo Rio-São Paulo. Qualquer música, qualquer arte, qualquer escultura, qualquer pintura brasileira é Rio-São Paulo. Qualquer. Quando é alguma coisa do Ceará, do Nordeste, não é música brasileira. Sabe o que eles falam que é? Que é música regional. Música regional. Ou regional, beleza. Nordestina, regional. Então, assim, a gente... essa nossa preocupação em divulgar a nossa cultura, seja o direito da nossa voz, seja a nossa música, seja os nossos artistas, chega a nossa cultura, é tão forte e a gente tem que ser... Porque senão, cara, eu vou falar assim, confessar. Eu tenho dificuldade em escutar música em inglês. Eu gosto muito de música em inglês. Muito música em português, que eu entendo o que o cara tá falando com nitidez. Mas assim, se eu te contar que tem uma banda que é Backdrops Fall e Banda Conte, que cantam em inglês e são cearenses, com letras cearenses, e tá tudo bem, e as músicas são excelentes. Essas que eu tava divulgando aqui. São excelentes. Então, assim, a nossa cultura tem o que sugar, tem o que usufruir, tem o que aproveitar, tem o que ouvir. Porque a gente sabe que se não for nós mesmos, irmão, vai ser outra pessoa, não vão escutar a nossa música. E quando eu chego no Media Day do Acesso, que a trilha sonora é nossa, que eu conheço os artistas, que eu conheço as bandas, que eu reconheço as músicas, quando eu tô lá no Acesso e eu vejo tocar, quando eu tô no carro dirigindo, eu vejo que o artista cearense tocar o filme e mando pra ele, a gente fica muito feliz desse reconhecimento da nossa identidade. É muito importante a gente reconhecer e valorizar nossa tradição, nossa história. Um parênteses aqui, teve uma vez que eu tava com um grande amigo meu, que ele tinha vindo de Minas Gerais. Aí a gente estava aqui há uns anos, tava conversando, aí como eu viajo muito pelo Ceará, eu conheço muito o Ceará, ele começou a rir pra mim, ele falou assim, eu fiquei sabendo de uma coisa aqui, aí eu falei, ficou sabendo? Que é a cultura de vocês. Eu falei, o quê? Aí ele, os profetas da chuva, e começou a rir. Eu falei, por que tu tá rindo deles aí? Tem medo de apanhar não, tu? Os profetas da chuva são altamente respeitados aqui. É sério, eu falei, com certeza, são quase, sei lá, magos. Eles preveem quando vão chover. Então, assim, não ria disso, que isso é cultura nossa. Isso é muito respeitado e muito importante. E se você é o profeta da chuva, você baixa sua cabeça e pegue na mão dele, porque eles são... com certeza, porque eles são pessoas, assim... Eu tive a honra de conhecer a única profetisa mulher da chuva. Ela me deu um livro, eu tenho uma foto com ela, há alguns anos atrás, acho que quase uma década. Mas eu fiquei muito feliz. E se a gente não defende nossa cultura, eles vão depreciar. E às vezes não é nem por maldade, é por costume. Olha o absurdo que eu tô falando. É por costume. Quando eu tô em algum canto, eu faço questão de usar minhas gírias cearenses, eu faço questão de arrumar, me arruma isso aí. Ei, tem um gole, tem umas gotinhas d'água, qualquer coisa me arruma, prepara, tá pronto. Eu faço questão de fazer todas as minhas gírias. E quando alguém ri, eu falo assim, cara, eu tô levando felicidade pra essa pessoa com a minha gíria. Se ela tá debochando ou não, não me interessa. Interessa que eu tô fazendo alguém rir com as minhas gírias. Se a pessoa, eu tô sendo eu mesmo, com minha identidade, com minha postura, com a minha autenticidade, meu querido Koala. E a gente tem que fazer o que a gente acredita, da forma que a gente acha certo.
e lasque-se o mundo. Exatamente. Inclusive, tem uma amiga minha, beijo, Gabi. Se você estiver ouvindo, você vai se identificar. Ela dá boas risadas, ela é de São Paulo, ela dá boas risadas quando eu falo coisas que tem B na frente. Por exemplo, botão, botar. Eu não falo botão, eu não falo botar. Botão, botar. E aí sempre que eu falo botão, ela repete, botão. Botar, ela botar. E aí ela se diverte pra caramba com o sotaque. Eu Mas, não assim, consigo falar... Desculpa, interromper, parênteses. Eu não bom. consigo falar episódio. Eu falo episódio. Eu não sei se é deficiência minha. Eu não sei, mas todos os episódios... Bem-vindo a mais um episódio. Não é episódio, é episódio. Mas eu não já, ó. Quem foi, quem não foi. Inclusive, outra... Eu tô aqui com um presente que eu ganhei aqui. Outra crítica que a gente recebe no festival, e eu fico tão feliz com as críticas que fazem ao nosso festival, não é pela minha dicção, não é por eu falar rápido, não é pelo jeito que eu apresento, que é altamente espontâneo, tu viu, é brincando, é rindo, é lasque. A gente tá aqui porque a gente quer, ninguém tá pagando a gente, infelizmente. Mas se tiver pagando, a gente faz. Na hora. É que, cara, o nome Made in CE é internacional, é americanizado. Aí, certa vez, o outro organizador veio pra mim e falou, Augusto, tô chateado porque estão chamando o Made in CE dizendo que é uma coisa internacional, porque é inglês. Eu falei, cara, essa é a crítica. A gente podia criticar nossa postura, nossa apresentação, nosso jeito de falar, quem a gente chama pra conversar, a gente falar algumas palavras erradas, a gente se confundir, a gente esquecer o nome das coisas. Mas, então, amigo, deixa que critique, amigo. Deixa é bom que divulga o nome. É tão pouca coisa pra galera criticar perto do universo de coisas que eles poderiam criticar. Pô, esses caras aí são uns enrolões, ou uns babacas, uns caras que não sabem o que estão falando. Não, estão criticando. Oxe, meu amigo, continua criticando, tamo junto, concordo com você, segue essa crítica aí. Boa, concordo, era pra ser outro nome mesmo, mas tu arrumou, então tá indo, tu tá indo. Então a gente fica até feliz quando acontece essas críticas, sabia? Com certeza. Porque é como eu falei, meu irmão, primeiro, você vai pra primeira certeza, como eu já te falei, a gente vai pra terra do pé junto. A segunda certeza é que vão te criticar, não adianta. Fazendo alguma coisa ou não, vão te criticar. Então, assim, se você tá me ouvindo aqui, gere seu conteúdo, faça seu vídeo, seja feliz, faça o que você quer fazer. Quem é que tá pagando suas contas? Seu pai e sua mãe. Se você quer deixar duas pessoas felizes, seu chefe, seu pai e sua mãe. Se não deixar, não tem que deixar mais ninguém feliz não nessa vida, só você mesmo. Queria fazer duas observações. A primeira, a matemática. Você só tem duas pessoas pra deixar feliz. Seu chefe, seu pai e sua mãe. Seu chefe, seu pai e sua mãe. Duas pessoas. Duas pessoas. E tu parafraseou uma pensadora brasileira, talvez até de forma involuntária, talvez tu até nem conheça assim, muito do trabalho dela, mas eu achei muito massa, porque eu acompanho, eu sigo, e eu tenho lido muitas coisas dela ultimamente, e fiquei muito feliz assim, de te ouvir falar, né, que é justamente sobre esse lance de criticar, né, quem te critica, ela fala muito isso, quem te critica, te paga um litro de leite, né, te paga uma cesta básica, Jojo Todinho, beijo, eu sei que você escuta o podcast, mas é exatamente isso, porque a crítica, quando ela vem num ponto tão pequeno, ela é muito mais divulgadora do que propriamente, porque aí você chega e fala, pô, um festival cearense com nome internacional, aí o cara diz, pô, é mesmo? Deixa eu ver se isso presta mesmo, e vai lá, confere, acha massa e vira fã. E aí acompanha, e aí é mais um pra divulgar, e beleza, tá ligado? E isso é o que torna a parada bonita de se fazer, que faz prazerosa, né? E eu sou feliz com quantas pessoas conhecem nosso projeto e abraçam, sabe? Quantas pessoas, todo mundo, tipo assim, quando você me chama pra conversar aqui, a gente foi na rádio semana passada, falar pra gente divulgar, a gente divulgou. O Sindicato APO, que abraça a causa também, com a parceria do estúdio, também abraça. Então, assim, a gente fica muito feliz com as pessoas que falam, que abrem espaço e tempo, como você tá fazendo. Pô, meu irmão, seu tempo é caro. A gente foi pra rádio, é caro também, mas quando você precisa divulgar alguma coisa, chame a gente. Quando tiver a terceira edição marcada, chame a gente pra gente divulgar. A gente vem pra cá pra gente divulgar. Então, assim, a gente fica muito feliz com o quanto esse nosso projeto é abraçado, o quanto esse nosso projeto
de identidade cearense é encorpado por gente que acredita nele. Então, assim, eu só fico feliz, sabe? Só fico feliz mesmo com quanta gente bota pra cima e acredita e fortalece. Tu já chegou a ver algum artista, assim, que tu considerava baita artista, um potencial, mas que por falta de reconhecimento, por frustração, acabou desistindo da cena? Cara, a história é mais ou menos assim. Posso até falar o nome da banda. Quando era uma banda, tá? Uma banda, eu vou falar só no final. Os caras, tipo assim, eram mais velhos, tipo 30, 35, mais de 30, não é mais de 30, ou seja, todo mundo já tem que comprar seu leite, já tem suas contas, já tem que pagar a sua vida, não dá mais pra tentar viver de um sonho, tem que viver de uma coisa mais concreta, né? Não dá mais pra comprar na padaria. Então, os caras estavam na iminência de desistir da banda. Estavam completamente desmotivados, estavam realmente incrédulos, e eles se inscreveram na terceira edição do festival. Quando eles se inscreveram na terceira edição do festival, eu ouvi as músicas dele, e eu me apaixonei instantaneamente pelas músicas dos caras. Eu me apaixonei. E a organização sabe, e foda-se, eu gostei mesmo, eu vou defender o que eu gosto e o que eu acredito, porque é o que eu acho certo. Ei, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Sim. O artista dançarino Getúlio Abelha. Eu conheço, pô. Sei quem é Getúlio Abelha. Caramba, meu irmão. Eu sei que é demais. Já fui pro show dele, já conversei com ele. Chega a cabeça, deu um alívio, velho. Que é isso, que usam óculos assim, ele se garante, esse cara. É muito bom. Eu fui pro show dele ali no Porto das Artes, ele na antiga ferrovia. Pô, gente boa, ele super simpático, super acessível. Getúlio Abelha, grande abraço. É isso. Mas desculpa aí te interromper, pode continuar. Aí, me perdi que eu tava falando, eu esqueci. Não lembra também não, né? A banda, ela se inscreveu na terceira edição. Aí a banda se inscreveu na terceira edição. E eram os caras mais velhos, meu irmão. Os caras, eles se inscreveram e a gente os chamou pra tocar. Pra eles fazerem a apresentação, né? Que era meio que a eliminação. Meu irmão, e acontece, embora o pessoal não saiba, tem gente que tem um material publicado e quando vai tocar é outra coisa. Uhum. E olha o que eu vou falar. Regra geral, quando a galera tem um material publicado e quando o cara vai pro show, o show é muito melhor. Meu irmão, os caras, eles nem tocaram ainda. Quando eles me viram enquanto a gente não os conhecia, não conhecia nem os caras, conhecia as músicas deles. Sim. Os caras morreram de agradecer. Augusto, que projeto massa, que ideia massa. Muitíssimo obrigado por dar um palco pra gente tocar, dar um palco pra gente ser visto. Eu fico muito feliz com essa iniciativa e só tá aqui. Eu tô feliz pra caramba, muitíssimo obrigado. Aí os caras falaram, não, macho, isso aqui é pra vocês mesmo, isso aqui é pra nossa cultura cearense, que a gente fortalece. Os caras foram fazer o show. O show deles foi muito, 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 muito bom. E os caras eles têm uma música que é na vibe de ir pro mar. E a nossa final era na beira-mar. E na hora da apresentação, os caras tinham essa aqui é pra organização. Escuta, essa música é pra vocês. Aí, eu tô na vibe de ir pro mar. E aí era linkado, entendeu? Uhum. Eu falei, meu irmão, esses caras não tem como não ir pra final. Não tem. Eu defendi o nome dele. E eles foram pra final. Quando eles foram pra final, porque assim, o objetivo do nosso festival era dar um impulso a quem queria, que obviamente tinha talento, que acreditava que tinha talento, e podia ir mais à frente na carreira. Não era o cara que já estava encaminhado, nem era o cara que não tinha nada publicado. Era alguém que estava meio no limbo. Pra nossa cabeça tinha sentido isso. Sim. Não era o cara que tá estouradaço, não o cara que tá nem aí pra carreira artística. Alguém que tinha carreira artística e queria se divulgar. Meu irmão, quando esses caras foram pra final, eles estavam 10 mil vezes mais felizes. Augusto, ele falou assim, a gente não precisa nem ganhar isso aqui. Mas só a gente tá aqui. Só a gente tá aqui na final. Eu vou repetir, uns caras de 30 e tantos anos. Passando por tanta gente boa que a gente conhece, que a gente é amigo. Pô, meu irmão, muito obrigado. Aí os caras não venceram, ficaram em terceiro colocado. Sabe qual foi a raiva deles? Nenhuma. Eles me chamaram pra conversar quase chorando. Cara, a gente tava desistindo da carreira. A gente tava desistindo da banda. Vocês deram a oportunidade de tocar. A gente reabriu a banda, a gente reanimou a banda. Nós estamos gravando clipe, nós estamos gravando músicas. E a gente vai fazer show e a gente tá super empolgado com isso. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. E a banda é a Sete Nós. Sete Nós? Sete Nós. Sete Nós. De barco.
Sim, 7 sim, nós. sim. Numeral 7 e nós, NOS, tudo junto. Aí eles começaram a rever a carreira, reacreditar, cara, e foi um negócio muito legal mesmo. E de todos um dos discursos mais emocionantes foi o dele e foi nos bastidores, né? Ele falando pra gente que gostou, que queria, que tava desistindo da carreira e que não ia desistir porque nosso projeto puxou a banda deles pra cima. E é essa fala que motiva a gente de enaltecer a música, enaltecer o artista, mostrar pro artista que ele tem canto pra tocar e cada vez mais o artista autoral cearense tem espaço. Seja eu falando deles aqui no seu podcast, seja indo no Mr. Fisher toda quinta-feira, que o dinheiro não vai pra casa, né? O dinheiro fica entre os artistas da organização. Então, assim, a gente fica muito feliz em ter falas dessas e ouvir falas dessas e saber que a gente está mudando a vida de algumas pessoas pelos sonhos, sabe? Isso é muito motivante mesmo. Respondi a tua pergunta? Demais, Ave Maria, demais. O que pra ti falta para que os veículos de comunicação eles passem a divulgar mais o que é cearense, a arte local, sem precisar da chancela lá do Eixo Rio-São Paulo? Porque a gente vê aqui que a gente tem veículos de comunicação que são muito sérios, né? A gente tem o Povo com Caderno Vida e Arte, a gente tem o Diário do Nordeste com, enfim, não vou lembrar agora o nome do caderno deles, lembro se é o Caderno 3, mas enfim. Eu lembro do Povo que eu trabalhei no Povo, tá? Então eu sou partidário. Uhum. Então... É certo, tem que ser mesmo. É isso. Eu vejo que eles têm ali ainda o apreço pela cultura, né? Eles trazem, por exemplo... Eu não sei se tu acompanha as ilustrações, né? Mas tem o Carlão, que acompanho o cara aqui, ó. Então o Carlão... Eu sou fã de ilustração aqui, ó. É um cara que ele... Consegue ver? Consigo demais. Tem o Sandman. É Sandman aí? É Sandman, o escultor. É maravilhoso o escultor, hein? O escultor, Injustiça, maravilhoso. Juízo Final, Preacher, Kick-Ass. Preacher eu tenho. Temos algumas coisas aqui, viu? Bom demais. Enfim, eles têm uns ilustradores, o Guabiras, que era chargista de lá, né, com vários fanzines, o cara, enfim, uma lenda. O próprio Clayton, que é o chargista, cara, o Clayton é um cara gigantesco, reconhecido nacionalmente aí nas charges. Então eles valorizam ainda muito esse trabalho manual, eles valorizam ainda muito quem é daqui. Mas eu sinto que falta um pouco de espaço quando o assunto é música. Eu sinto que a arte plástica ela é muito bem aceita, eu sinto que arquitetura, se a gente considera a arquitetura uma arte, é muito bem aceita, a pintura, a tatuagem, a gente tem tatuadores nordestinos que são referência. Aqui no Ceará a gente tem o Hamilton com estilo Maori, a gente tem o Maurício Lima, né, que tem aí o realismo oriental muito forte. A gente tem a Ana Clara com estilo de anime, enfim. Conheço. Galera muito boa. Dondelli no realismo. Pô, a gente tem uma galera gigantesca. E assim, Dondelli de Aracaju, se eu não me engano. O Maurício é de Natal. O Hamilton é daqui, de Fortaleza. Então, a gente tá pegando aí multiculturas do Nordeste e tal. E tá dando uma visibilidade muito foda. A galera daqui tem essa pegada. Mas quando a gente fala da música, se a gente pega bandas... vou pegar de lá pra trás, certo? A gente pega um Arsenic da vida. Arsenic fez sucesso quando ganhou o quadro do Caldeirão do Hulk. Então, pegou e se lançou. Selvagens, quando fez realmente sucesso nacional, foi quando eles foram pra São Paulo e enfim, ganharam notoriedade. Aqui eles já tinham um nome, mas realmente o respeito, o respaldo da parada veio quando eles foram pra São Paulo. Vivendo do Ócio foi uma banda baiana, se eu não me engano, e não sei se tu conhece, mas baita banda, é baiana, Vivendo do Ócio. Depois dá uma procurada, excelente, assim, os caras têm uma sonoridade absurda, completamente diferente do que se produzia na época, fizeram sucesso quando começaram a aparecer no Multishow, quando começaram a aparecer na MTV, e ganham ali a chancela do Rio São Paulo, né? Ganham o selinho ali de um programa do Sudeste. E, enfim, ele aparece depois de Mop Top, que é uma banda carioca, depois de Cachorro Grande, que é uma banda gaúcha, depois de Fresno, que é uma banda gaúcha, mas que se fez em São Paulo.
e se fez, que eu digo, não que se formou, né? Mas que se popularizou. Sim. E aí, vivendo do ócio ali, no meio da parada, entendeu? Tá ali no meio. Aí, as bandas, eu sinto que as bandas que a gente tem, que não são as bandas de forró, né? Que não são as que tocam no TV, que não tocavam na TV União. TV União não. Como é o nome daquela que só falava Forró Bodó, sei lá. Esses programas. A TV União, Jovem de Cara de Coração, não? Mas a TV União tocava muito emo, tocava umas bandinhas daqui. Tocava Jack the Joker, pô, tocava, Jack the Joker, gente, banda muito boa. Banda excelente, é daqui. Sim, eu conheço, galera. Então, gente, galera que não conhece, procurem, tem no Spotify, Jack the Joker, baita banda. Esses dias eu tava almoçando e encontrei o Lucas, que é o guitarrista também da Jack the Joker. Então, assim, as bandas daqui, eu sinto... Daqui, quando eu digo não só do Ceará, não só de Fortaleza, mas do Nordeste, quando elas querem ganhar essa notoriedade, elas precisam sair, né? E é um pouco diferente do que acontecia uns anos atrás, assim. Eu sinto que, por exemplo, o Fagner, por exemplo, ele não precisou ir para São Paulo e fazer sucesso em São Paulo. Ele fez muito sucesso aqui, e daqui... foi chegando lá. Ele não fez o movimento contrário, que é ir pra lá pro sucesso dele chegar aqui. E aí aqui ele ser respeitado, né? Porque, inclusive, eu troquei uma ideia 2 episódios atrás, eu troquei uma ideia com o Gabriel Aragão, que é o vocalista dos Selvagens. E uma coisa que ele fala é que a gente tem muito essa visão, assim, de que, porque a gente se exporta e tal. Mas aqui mesmo, no Nordeste, é mais difícil ter uma credibilidade entre os nossos. Ele disse que, cara, é muito mais difícil pra mim tocar em cidades do Nordeste, muitas vezes, do que tocar no festival no Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul os caras me recebem bem, eles acham que eu sou atração diferente, então eles me recebem lá. E quando eu quero fechar um show aqui num festival no Rio Grande do Norte ou em Pernambuco, eu não consigo, porque eles preferem chamar o cara do Sudeste, tá ligado? Como que tu vê essa segregação do próprio meio dentro da região, né? Cara, a gente escuta há algum tempo que a repetição, que música cearense não dá público. Eu ouvi isso. Que as casas de show querem que as casas de show querem vender, mas o artista autoral cearense não chama público, e a gente vive num sistema que é assim. Não adianta a gente viver no mundo das estrelas, nos sonhos, que não é assim. Então, assim, a gente ouviu e ouve até hoje que música cearense não dá público. E a gente ouviu e talvez tenha até aceitado por repetição e cansaço. Mas eu posso dizer que hoje eu produzo música autoral. Não produzo, né? Eu promovo, a palavra é essa. Eu promovo tranquilamente muita música autoral cearense. Não só música, hoje a gente já está produzindo também, divulgando produtores de conteúdo cearense, como você, como a Caroline Dica, que foi lá também. E a gente vê que isso não é verdade. A gente está quase 2 meses no Mr. Fischer, com 3 artistas autorais cearenses sem repetir nenhuma vez artistas. E toda quinta-feira a casa está lotada. Toda quinta-feira a casa anuncia que não pode mais entrar gente porque já deu a lotação. Então, assim, a gente tem um discurso que talvez até a gente propague sem saber, mas não é realidade. A gente tem artistas que tem... Olha o absurdo que eu vou falar. Que tem uma música gravada no Spotify, que a música é excelente, mas ele sozinho lotou a casa. Como é que pode? Isso é inexplicável. É o Ref, que é um cara que é o Beijo da Serpente, a música dele. O cara tem, inclusive o convidei hoje para ir no nosso podcast. O cara tem carisma, levou público, lotou a casa sozinho. Quantos artistas também no dia, para ser honesto, né? Mas assim, essa cultura, a gente tem um achismo que música autoral cearense não chama a gente, a gente que não é divulgado, mas porque a gente não divulga. A música, eu digo a gente no geral. Então assim, a partir do momento que a gente cria uma cultura de ouvir e divulgar, não só música, mas geradores de conteúdo, eu que sou um divulgador de direito, você que é um divulgador e um narrador excelente de MMA ou de esportes,
A gente tem que saber. Eu não sabia que existia narradores do seu nível aqui no Ceará. Doce ignorância. Então, a gente tem que saber que aqui no nosso estado tem narradores, tem apresentadores, tem advogados, tem pessoas que são referência em todo o país. E a gente acaba que fica, mas é do Ceará, não. Meu irmão, tem gente fora que paga pau, e se você conhecer e der a oportunidade de ouvir, de gastar um trisquinho do seu tempo para ouvir, é muito bom. Hoje eu digo com tranquilidade, Koala, que eu só ouço música autoral cearense. Só ouço música cearense. Não sinto falta de jeito nenhum. E aí eu venho pra ti com uma dúvida, e essa aqui é uma dúvida genuína minha, que eu anotei aqui pra te perguntar se surgisse a oportunidade, e ela veio aqui, ó, tu levantou pra mim, ó, e eu vou, ó, cortar pra ti. Tu acredita que o digital, ele mais democratizou, ou ele mais bagunçou as chances de quem é do Nordeste? Eu te pergunto isso porque, vendo que as minhas sobrinhas consomem, vendo que as filhas dos meus amigos consomem, os filhos dos meus amigos estão consumindo, eu vejo que a juventude hoje ela tá muito refém do algoritmo, né? E assim, o algoritmo hoje ele domina tudo, e a gente não tá falando só da rede social, a gente tá falando do conteúdo que ele vai consumir no YouTube, a gente tá falando da entrega desse podcast, que depende que o algoritmo entenda que ele pode ser relevante para uma série de pessoas, mas para ele ser relevante ele precisa atender uma série de requisitos, enfim, uma série de pontos aí que fazem com que a máquina entenda que esse conteúdo é relevante para alguém. E muitas vezes eu percebo que, por exemplo, um papo muito massa que a gente teve aqui foi com o PJ Brandão, do HQ Sem Roteiro. Eu sou fã desse cara, sou fã desse cara. E cara, veja só. Parabéns, Paula, pelo conseguir conversar com ele e desenvolver uma conversa tão boa. Valeu, obrigado. Veja só, eu tenho uma média de visualizações aqui, ainda tô ali abaixo das 1000 visualizações, mas tô chegando lá. Para eu conseguir ter a média de visualizações que eu tenho geralmente nos episódios com o assunto que a gente tratou no podcast dele, foi muito difícil, porque organicamente não estava sendo entregue. E o reflexo maior que eu tive de tudo isso foi no meu TikTok. No meu TikTok eu posto alguns cortes de alguns episódios e tal, e eu tenho uma média de, sei lá, 7, 8, 9 mil visualizações, 9 mil reproduções e tal. Vou até dar uma olhada aqui, que é pra não ser leviano no que eu tô falando. Pode olhar, sem problema nenhum. Mas eu preciso trazer esse dado, porque às vezes a gente fala sobre algoritmo e tal, e a galera acha que é choro, né? Mas veja só, eu postei os 3 últimos episódios antes do dele, certo? Foi o Devaneios Coletivos 2, que é sobre histórias de terror, eu tive 9.837 visualizações. O papo sobre maternidade na gringa, eu tive 13.600 visualizações. No papo do Você Trabalha de Gay, que era falando sobre a profissão de influencer no setor de games, eu tive 14.100 visualizações. Na dele, que foi A Verdade Desbotou, falando sobre pós-verdade, eu tive 122 visualizações. Caralho, macho, parabéns, aqui, mano, parabéns, cara. Macho, tu tá vendo que saiu de 14.100 pra 122? Então é o que eu digo, coisa, cara. Eu digo que é ser refém do algoritmo, entendeu? Até onde a música cearense, até onde a música autoral, ela vem sendo beneficiada ou prejudicada pelo algoritmo? Cara, pra mim o grande divisor de águas da sua pergunta não foi a digitalização ou atualmente foi a pandemia. A pandemia fechou muito bar, fechou na época e muita gente teve que gravar conteúdo de casa. A partir daí, eu acho que democratizou muito a música, sabe? Aí, claro que os artistas têm que fazer o conteúdo, como todo mundo, todo profissional. Tem que fazer o conteúdo dele, tem que fazer a gravação boa dele, tem que publicar nas plataformas de música. E eu sinto muito, porque tem artistas, não é nota 10 não, é nota 1000, que eu não consigo nem dizer o nome dele aqui, porque no Spotify é triste a playlist dele, mas presencial é incrível, incrível. O cara tem uma música que passa por todas as cidades, quase todas, do Ceará, divulgando uma frasezinha cada música, cada cidade. E eu já falei isso pra ele, eu falei, cara, sua música é incrível, a sua letra é incrível, a sua batida é incrível, a sua pegada é incrível, mas cadê tuas músicas no Spotify, cara? Como é que o mundo vai te ver? Eu vou fazer.
Aí, macho, eu fico triste por ele, sabe? Mas eu vejo também que a gente tá refém do algoritmo. Eu fico triste com isso. Mas assim, macho, se a gente vê uma coisa, ficar triste, se fechar, ficar conformado, que é uma coisa que você não faz gerando conteúdo, que é uma coisa que eu não faço gerando conteúdo de direito, que é uma coisa que você não faz gerando conteúdo de MMA, que é uma coisa que a gente não faz gerando conteúdo de música autoral cearense, eu acho que a gente está criando uma onda, sabe? Seja no esporte de combate, no acesso, seja no festival, unindo essas duas forças que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente conseguiu fazer com que se unirem. Eu acho que o trabalho é de formiguinha. E a gente, quando fala do logaritmo, do algoritmo, a gente esquece que tem um mundo real. E que o mundo real também interessa. A gente não vive, a gente não tá no... Sei lá, quem é que vive na internet? Não tá no Fricazoide, que mora no novo. É o novo. Ei, rapaz, agora tu entregou uma idade aí, viu? Não é um personagem que vive na internet, tem a realidade. E a realidade é o trabalho de formiguinha, sabe? E eu fico feliz, muito feliz mesmo, que quando a gente começou esse trabalho de música autoral-cearense, assim, tinha outros artistas, tinha outros geradores de conteúdo de música autoral-cearense, mas eram tanta exceção que tu nem imagina. Hoje em dia, é comum, é o que eu vou falar, é comum uma pessoa chegar pra gente e falar assim, cara, eu vi o trabalho de vocês, e eu resolvi fazer um festival de música autoral-cearense inspirado em vocês. Eu falei, cara, isso é a melhor coisa de se ouvir. E a gente não tá aqui, como eu falei pra Carolina Indica, que a gente começou semana passada, felizmente na sua presença. Cara, aqui não tem concorrência, a gente quer dar um TC todo mundo, é levar, é botar pra cima, não tem sentido nenhum essa discórdia. Quanto mais gente propagando a música autoral-cearense, mais longe ela vai. Então, assim, tem o logaritmo, eu entendo que tem, concordo que tem, mas a gente também tem um trabalho real que eu e você fazemos. Que o Thiago faz, que o Thiago Pamplona faz, que o Fernando faz, que o Ayrton Bruno faz, que o Mário Vieira faz. A gente faz para divulgar o autoral cearense. Então, assim, se tá ruim na internet, se tá ruim no virtual, quando o logaritmo do algoritmo, a gente vai pro real. Eu tento fazer minhas palestras para levar o direito a mais gente. A gente fortalece o acesso para levar os lutadores cearenses em outro patamar. A gente faz o festival para levar a música autoral cearense, que tem um palco bonito para ser tocado. Então, assim, eu acho que o movimento sai do virtual e vai pro real. É assim que eu entendo que funciona e é assim que eu entendo que a gente pode fazer. Se essa pessoa, como eu falei, se essa pessoa tá no ônibus ou tá no carro e, sei lá, e põe uma música e alguém indica, alguém mostra, a pessoa ouve, pronto. O exemplo mais esdrúxulo do mundo. A pessoa tá no acesso e ouve a música. Caralho, que música legal. Pronto. O nosso objetivo eu acho que o nosso objetivo de a gente que gera conteúdo, nós somos geradores de conteúdo, é furar a bolha. E uma pessoa que ouça a música já vai ser um propagador e fica, caramba, essa música é cearense, caramba, esse lutador é cearense, caramba, esse advogado é cearense, caramba, esse narrador é cearense. A gente consegue levar para outro patamar. E a gente começa assim, o trabalho é de formiguinha mesmo. Bom, já que tu falou do acesso, é legal a gente até salientar aqui algo sobre o evento, né? Sobre a iniciativa que o Thiago e o Fernando têm aí com o evento. Esse final de semana da gravação desse episódio, né? Na semana anterior teve o LFA 200 e... não vou lembrar agora o número. Enfim, mas que lutou o Ricardo Capoeira, né? O Ricardo Capoeira fez lutas, por exemplo, no Victorious, que é o evento que precedeu o acesso MMA. Então, a gente vê aí que o cara teve a oportunidade, ele foi visto, ele teve um local de exibição ali pro trabalho dele, e isso acabou alavancando a carreira dele de alguma forma. Tem o caso do Vinícius Morcego, que teve luta em Dubai, se eu não me engano, que ele fez uma luta internacional, e agora lutou no acesso 7, lutou no acesso 8, ganhou as duas lutas, desculpa, ele não lutou no acesso 7, ele lutou no acesso 6. Lutou no acesso 6, lutou no acesso 8, e aí já tá almejando uma próxima luta internacional, já tá ali trabalhando a carreira dele para conseguir alavancar ainda mais, né? Então, cara, esse tipo de oportunidade a gente pensa que não, mas é como tu falou, é o trabalho de formiguinha, pô. Eu vou lá, faço a narração, tu vai lá, faz um comentário, a gente tenta colocar um ar profissional pra parada. A locadora salva lá, levando os equipamentos
excelentes para a gente ter qualidade de transmissão genial. É a galera do Estúdio Sala disponibilizando lá o espaço para que seja feito um Media Day, para que os caras tenham foto para usar no portfólio, para usar de foto de divulgação em campeonatos. Então, meu irmão, são iniciativas que, assim, cada um faz o que pode. Pô, o que tu tem a oferecer? Pô, tem um espaço aqui para os caras tirarem a foto. Beleza, eu tenho um equipamento aqui que eu posso levar para filmar. Eu tenho minha voz que eu posso emprestar para enaltecer um cara, para narrar uma luta bonita, para ele fazer um corte ali e jogar no TikTok. Eu tenho meu conhecimento técnico, que eu posso fazer um comentário muito massa sobre a técnica do cara, sobre o QI de luta dele, e acabar impressionando um agente, um cara que... Enfim, pô, se cada um fizesse o que pode para tentar melhorar o cenário em que ele esteja inserido, fosse o cenário dos games, fosse o cenário da luta, fosse o cenário da música, fosse o cenário da pintura, meu irmão, o cenário de qualquer porra que você queira fazer, seria tudo muito diferente, né, velho? As coisas, acho que elas andariam de uma forma muito mais fluida do que elas andam hoje. Mas, assim, o que a gente quer aqui, na verdade, não é atacar quem não faz, mas enaltecer quem faz. Então, parabéns aí para a iniciativa do Made in CE, parabéns para a iniciativa do Acesso MMA, todos os patrocinadores. A gente até falou lá no programa com a Carolina Indica, né? A gente citou MKS, Long Jack, Água Santa Helena, citamos o Supermercado Pinheiro, enfim, tanta gente aí que... Long Jack, Monster, a própria locadora Salva, Estúdio Sala, são apoiadores, são marcas que acreditam ali naquele cenário, acreditam naqueles atletas, acreditam no esporte e na mudança que o esporte traz para as pessoas, né? Isso a gente falando desse segmento. Aí nos games a gente pode falar de Byte, Smart Electron, Studio Games, são marcas aí que estão sempre fazendo campeonatos, promovendo aí um espaço para a galera jogar, se encontrar e produzir. E obviamente o festival Made in CE, tanto do festival maior que vocês fazem, quanto todas as quintas-feiras lá no Mr. Fischer, promovendo a cultura, promovendo a diversidade. Isso aí, cara, já é muito mais do que a maioria das pessoas espera, e é muito mais do que a maioria das pessoas que podem fazer, vão fazer, tá ligado? Isso é o que me deixa mais triste, assim, é ver muita gente que pode fazer mais, que pode fazer melhor, e opta por não fazer, ou por ganância, ou por desinteresse, ou porque acha que não vai levar o trocadinho, né? Cara, o trocadinho é o que mata, velho. Um parêntese, quando eu tava fazendo, sei que eu tô fazendo os movimentos, eu assim, falar por mim, né, você também, mas tá fazendo algum movimento, de vez em quando chega uma pessoa, tu tá ganhando quanto com isso? Eu falo, cara, eu acredito nas pessoas que estão envolvidas, eu acredito no projeto. O projeto, pô, meu irmão, eu não vivo, graças a Deus eu tenho minha fonte de renda, mas eu consigo trabalhar por coisas que eu acredito. Eu acredito no acesso, por quê? Porque eu acho um projeto irado, com pessoas que estão à frente massa. Eu acredito na sua narração, porque eu vejo o trabalho que você faz e como você faz. Eu acredito no que eu faço, porque eu tento fazer o melhor possível. Tento mesmo. Ah, mas tu não faz, tu gagueja, foda-se, eu tô fazendo. E assim, eu vejo, é impressionante. E às vezes, por incrível que pareça, sabe o que eu vou falar? Tem gente que fala assim, mas tal pessoa não é mó paia, não? Por exemplo, sei lá, uma luta que eu assisti era mó paia. Aí eu olho pro cara, o cara é um obeso, 400 quilos, não levanta uma perna acima da cintura, nunca lutou nada e quer falar das coisas. Eu falei, macho, tem duas galera, aqui estão gerando conteúdo e aqui estão consumindo. Eu sou o que está gerando. Não, nem estou criticando, nem me interessa, eu estou fazendo. Então, assim, na maré da internet ou na maré da vida, o que você me sentar para conversar, eu vou estar gerando. Eu estou gerando conteúdo. Seja luta, seja música, seja direito, seja o que for, eu estou produzindo conteúdo. E estamos aqui para fazer mesmo, que os outros vão criticar mesmo. Critique, lasque-se. E isso é em todo setor, né, velho? Isso é em todo setor. Você pega o cara, vai pra um show, esse cara toca porra nenhuma. Bota uma guitarra na mão aí, vê se tu toca alguma coisa. Bota um pá de baqueta, tu toca alguma coisa? Não toca nada. Não, exato. Colinha, e eu vou ser mais otário ainda pra não falar outro nome. E tu faz o quê, mano? Tu faz bem o quê? O que tu faz bem? Me diz aí, 3 coisas que tu faz bem. 3.
Três coisas que se eu te botasse... Três coisas que se eu te botasse pra competir com outras duas pessoas, tu ia ser primeiro lugar. Pelo menos segundo. Pronto, diz aí. Tu faz o que bem na tua vida? Se tu perder teu emprego agora, quantas pessoas te contratariam? Quantas pessoas te ligariam pra fazer o que tu faz? Pra te oferecer um espaço, porque tu é muito foda. Mano... alguma coisa. Beleza, o cara é meu pai, mas quem foi que te chamou pra... Por que chamaram o cara? E por que não me chamaram? Porque não chamaram outra pessoa? Porque não te chamaram? Porque chamaram outro macho? Então, eu faço, critica, beleza, vai, critica aí, continua criticando, critica daí que continua fazendo do meu lado. Cara, vamos falar um pouquinho sobre o festival Made in CE? Queria saber como foi que nasceu o festival, né? Se ele era um sonho ou se ele é uma maluquice coletiva, assim, que vocês se juntaram e disseram, meu irmão, vai ter que acontecer de qualquer forma, vamos fazer o que tem, do jeito que dá e vamos ver o que acontece. Quero saber a origem. O festival, ele surgiu numa sala de escritório de advocacia, o meu amigo me apresentando as músicas e eu dizendo, que música massa é Made in CE? Que música massa é Made in CE? Aí o meu amigo falou, o Ayrton, outro organizador, ele falou, macho, eu vou fazer um festival. Aí o que foi que eu fiz? Como todo grande amigo, macho, tu tá louco, mano. Ele, não, eu vou fazer. Eu falei, se você vai, eu também vou e a gente tá junto nessa. Aí, sério, eu te juro que foi desse jeito. Aí... Eu acredito 100%. Aí ele começou, esse artista aqui é bom e tal, esse aqui é bom e tal. Aí teve a primeira edição, 7 artistas, a casa lotou, foi no Vibe 085. Aí teve a segunda edição, também a casa lotou, foi no Vibe 085. E na terceira edição foi o nosso grande boom, que foi muita gente. Inclusive, a frase que eu encerrei a terceira edição foi a seguinte: um sonho que se sonha sozinho, que eu tava apresentando, né? Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Um sonho que se sonha coletivamente é o Festival Made in CE. Toma essa, ouvinte. Chorou? Tá marejado seus olhos aí. Peraí, pô. O ouvinte, calma, ouvinte. Relaxa essa emoção aí. Eu sei que ele fala bonito. Mas é difícil se contar. Ei, cara, mas massa. Achei boa a frase. Ouça. E, pois é, aí o festival surgiu dessa forma. Também teve outros músicos que estavam ensaiando e abraçaram o festival. E ele foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo, a gente metendo muitas caras. Por incrível que pareça, olha o que eu vou falar. Ainda bem que a gente tenta e fracassa. Porque na terceira edição, a gente queria fazer um canto em um dia. E a gente levou muito não. Meu irmão, eu acho que fui tentar conversar. É um setor público, eu não vou falar qual é o nome, porque não interessa. Mas era um canto público que a gente foi lá 3 vezes. A gente encaixou na rota, faltamos clientes para tentar conversar, e a pessoa, o responsável não atendia. Era um canto público, sei lá, pequeno, era, não sei como isso. Era um galpão, pronto, era um galpão público pequeno. E não conseguimos. Até que, como o amigo falou, tal dia a gente estava no Festival da Juventude, estava o secretário de Cultura lá, e a gente insistiu para falar com o cara, e o cara escutou e abraçou nossa ideia, e hoje o cara é um grande apoiador do festival até hoje. Por mais que ele não esteja mais na política, ele abriu muitas portas. Tu é doido, 7 dias de festival. Nunca na história do Ceará a gente tem conhecimento de um festival durar tanto tempo. Gigante. Então a gente vai levando os nãos, vai fracassando, vai não desistindo, o negócio é não parar, velho. É que nem andar de bicicleta, que nem, sei lá, tanta coisa. É não parar, é fazer, aguentar as críticas que são boas e vai. E outra coisa, quem nasce grande, cara, é o filho do elefante. Eu lembro que a gente fazia festival, tinha 100 seguidores. E ia fazendo dando certo. Ninguém nasce grande, não. É verdade. Eu falo sempre que a gente nasceu careca, banguelo e pelado. O que vier é lucro, meu chapa. Pior, viu? Pior que é isso mesmo. Já teve alguma situação inusitada, assim, nos bastidores do festival? O que tu me conta, assim, uma situação engraçada que tu viveu? Ou então uma situação que bateu aquele desespero absurdo? Conta aí a tua história favorita do festival. Até hoje o pessoal jura que o nosso podcast tem um roteiro, tem uma pompa, tem uma organização, que a gente se preocupa. Óbvio que a gente escuta os artistas, óbvio, a gente faz a curadoria, que a gente é responsável, né? Sim. Mas, tipo assim, o resto, meu amigo, tá com play, vamos. Não tem nada de roteiro, não tem nada de pauta, não tem nada de nada. É tudo na cara e na coragem.
como eu e o outra pessoa temos uma sinergia muito grande, vai dar certo. Eu lembro que uma banda, Jovens Idosos, que é uma banda excelente, pode anotar aí, Jovens Idosos. Os caras, primeiro eles foram inspiração pra gente. Em que sentido? A gente abriu o festival, a curadoria do festival. Eles se inscreveram no festival, pra participar do festival. Aí tu me pergunta, mas Augusto, por que os meninos que te inspiraram se inscreveram no festival e não foram aceitos? Sabe o que eles não tinham? Só uma besteirinha. Música. Não é possível, cara. Eu virei fã dos caras. Falei, cara, vocês estão certos, cara. Tem que meter as caras mesmo e tentar. Sei lá. Coragem e ousadia, né, velho? Exato. Aí, olha como os caras são inspiração pra gente. Os caras fracassaram de escrever no festival. Eles falaram assim, a gente vai entrar no festival. Os dois, o vocalista e o guitarrista, falaram assim, eu vou me inscrever como voluntário no festival. Meu irmão, a gente na época tinha 18, 19 anos. Eram os meninos muito verdinhos, muito meninos, que eles faziam assim as coisas, que eu olhava assim, meus 18 anos. Uma das coisas que eu via, eu tava aqui, aí eu falava assim, pega um cara, eles eram meio que hold, sabe? Ou ajudante, estavam lá pra ajudar, eles ajudaram muito, foram excelentes, então não vi o que falar deles. E eles achavam que a gente sabia o que tava fazendo, só que obviamente a gente não sabia, né? Como até hoje a gente faz isso. Aí, por exemplo, eu falava assim, macho, sei lá, ele ajuda o artista tal a carregar uma mala. Aí eles estavam muito empolgados, e a juventude tem isso. Ele corria do palco e dava um pulo, assim, que era a picape da Duna, sabe? Os pulos que ele dava no palco. Eu te juro, Cola, era desse jeito. Era correr e pulava assim do palco, loucamente. Aí eu vi isso uma vez, e na segunda eu falei, mas vem cá. Pra que esse pulo? Ele, pra chegar mais rápido no chão. Eu falei, tá, beleza. E se tu cair, quem é que vai ajudar a gente? Aí ele, é mesmo, né? Eu acho, pelo amor de Deus, não dá esses pulos aí não, cara. Porque numa queda dessa, fratura a perna, o culpado sou eu perco quem tá apoiando o festival fica mal visto, desce na escada normal, desce e dá um pulão. Ele, é mesmo, né? Eu, cara, São 5 ele, segundos tá que evitam um prejuízo tão grande. Exato. 5 segundos, é só o 2 segundos, tem que você arrancar no chão. E eles acataram muito o que a gente disse, eles apoiaram muito o que a gente disse. E tu acredita que eles falam isso, e eu concordo, que a participação, eles fizeram mais network como voluntários e ganharam mais coisa. Olha o absurdo que eu vou falar. Eles ganharam mais coisa sem participar como voluntários do que como participantes. Eles ganharam mais que quase todas as bandas. Sabe como que eles ganharam? Como eles estavam como hold ajudando todas as bandas, todas, eles foram impecáveis. Chegava a banda, opa, posso pegar teu instrumento? Aí pegava, aí levava, aí montavam bateria, ligava o cabo da guitarra, passava o som, conectava o som, amplificador. Os meninos foram, e eles não sabiam, sabe o que eles sabiam fazer, Cola? Nada. Foram na cara, aprenderam, mexeram e super prestativos. Os meninos conheceram todas as bandas. As bandas foram pra final, muitas bandas já estavam com material gravado ou já tinham acordado com algum produtor. Aí as faixas que as bandas ganharam como premiação, que foi mais de 10 faixas, deram pra eles. Que massa, então, véio. Exato. Então, assim, teve banda que, a gente ganhou 6 faixas, mas a gente não vai usar essas faixas. A gente vai dar pros meninos que ajudaram muito a gente no festival. Então, hoje eles têm 2 faixas gravadas, salvo engano. Tem 2 músicas gravadas. Mas eles, com certeza, ganharam mais de 10 faixas pra gravar. De graça, pelo festival, pelas amizades que eles fizeram lá dentro. Que da hora, velho. Que da hora. Então é importante estar dentro do local, velho. Importante estar fazendo network, importante estar vendo. Importante, ó o que eu vou falar, abre aspas. Importante sair do logaritmo. É isso, com certeza, cara. Com certeza. A vida acontece aqui fora e muitas vezes a gente esquece, né? Muitas vezes a gente se prende muito ao que tá ali na telinha e esquece um pouquinho de viver o presente, né? De viver o agora. Parece papo de autoajuda, parece papo de chat GPT, mas infelizmente, meu irmão, é a realidade, é o que a gente vive hoje, é o que bate na nossa cara todo dia, assim. A gente sai na rua, a gente tá ouvindo o que o algoritmo quer e não sei o que, e se a gente não for engrenagem de mudança, a gente vai se entregar pra parada, meu irmão. E é isso, e a gente vai viver sendo mais um que fica ali dentro daquela espiralzinha. Exato, tem uma frase, Cola, que é assim: CNPJ conversa com CNPJ, ou seja, ofício, né, conversa entre ofício, CPF conversa com CPF.
E agora eu acabei de inventar aqui, viu? Acabei de Boa. sair aqui na cachola. Bora. IP, conversa com IP. É isso. É isso. Então, assim, se o IP não tá conversando com o IP por conta do logaritmo, se você não tem um CNPJ para conversar com o CNPJ, vai para um canto que tem os teus pares e chega lá, macho, eu vim para essa reunião porque eu quero aprender mais sobre isso, que eu quero conhecer mais, que eu quero estar no meio, eu não acesso. Eu tô lá porque eu gosto do meio, eu acredito no projeto, eu gosto de luta, eu sou amante de luta. Então eu tô lá, eu tô feliz. E eu tô conhecendo gente, conheci você, me aproximei do Pamplona, conheci o Fernando, e a gente vai conhecendo gente. Conheci o Morcego também, treino mesmo tatame que ele, e a gente vai conhecendo gente. E o CPF começa com o CPF. Com certeza, cara, com certeza. Eu queria que tu botasse aqui teu nome na fogueira. Bota tua mão no fogo agora. Eu quero que tu me diga uma banda daqui que tu aposta que vai virar lenda nacional. Assim, que assim, 5 anos no máximo vai estar ali explodindo no Brasil todo. Cara, eu vou dar duas. Me dá 50% de chance aí, duas. Eu acho que a Edley Inc., que é a banda que venceu o nosso festival, foi a finalista. A Edley Inc., que é uma formiga, inclusive. Olha como os caras são legais. O mascote deles é uma formiga. Então, qualquer coisa que publiquem, a galera botando uma formiguinha. Aí eu perguntei, mas por que é uma formiga? Ele falou, mas porque isso é um trabalho de formiga, essa divulgação. Então, por isso que o nosso mascote é uma formiga, que é um trabalho de união de divulgação da Edley Inc. Eu, beleza, massa, irado. E por que o nome é Edley Inc? Ele, de INC. Eu achei que Inc fosse tinta. Achei. Só que não tem nada a ver com isso, é incorporação. Porque na cabeça deles, uma banda pode ser muito maior. Pode ser uma produtora cultural, pode ser uma agência de videomaker, pode ser uma clipe, pode ser uma empresa enorme. Então é a incorporação que eles vão incorporando. Então, assim, eu acredito muito na Edley Inc., que é uma banda, os meninos são muito bons. E também eu acredito na Infinita Madrugada. E a minha aposta não é nenhuma dessas duas. Eu vou apostar nos meninos da Jovens Idosos. Minha aposta é dos meninos da Jovens Idosos. Os meninos têm carisma, são gente boa, se entregam ao movimento, têm músicas excelentes, têm presença de palco, tocam bem, e em 5 anos eles vão estar amadurecidos o suficiente para tocar em qualquer palco. Já estão no Spotify? Então, tem 2 músicas no Spotify e tem até uma entrevista no nosso podcast. Então, saindo daqui, já vão lá ouvir a entrevista com os Jovens Idosos, porque, bom, Augusto tá jogando o sarrafo deles lá em cima, tá? Então eu vou com expectativa. Pode ir, e pode escutar. E eles foram pro Sessions do Sir Fisher e foram muito bem também. E tu lembra, né, que a Jovens Idosos é a banda que participou do festival, mas foi desclassificada por não botar nenhuma música. Então tu vê a vibe dos caras, tu vê o espírito dos caras. Vamos falar de jiu-jitsu? Bora! Queria que tu me dissesse o que o jiu-jitsu te ensinou que nem o direito, nem a produção musical, nem a escola, que nenhum meio aí acadêmico ou profissional te ensinou. Qual é a maior lição que tu tira aí do jiu-jitsu? Cara, eu acho impressionante no jiu-jitsu é a humildade dentro do tatame, sabe? A importância que eu tenho na minha faixa, na minha graduação hoje, jiu-jitsu, que eu sei que tem meninos aí de 14 anos, faixa azul, que estão ganhando o mundo, que eles são muito bons e são melhores que eu. Não é porque eu sou faixa marrom, ou que eu talvez serei faixa preta um dia, que eu já fui faixa roxa, que a minha faixa garante alguma coisa. Se eu não treinar, se eu não estiver bem treinado, se eu não tiver cabeça boa, se eu não tiver tido um bom dia de treino, eu vou tomar maço. E fica feio pra mim. Então, o que eu mais acredito no jiu-jitsu é nessa humildade de saber que tem gente menos graduada e muito melhor que eu. Eu falo isso com tranquilidade. Tem menina aí voando. Porque os meninos hoje já nascem com estudo, podem ver no YouTube qualquer posição, se dedicam o máximo possível. Então, assim, eu vejo muito isso. E tu não me perguntou, mas eu vou responder. O que eu mais gosto no jiu-jitsu é de ensinar, sabe? Eu costumo, quando chega um faixa branca novo, o Bruno Leandro já fala, tu vai adotar isso aí também, Augusto? Eu falo, vou, professor. Vou, mestrão, vou adotar isso aqui também. Então, os faixa brancas são conhecidos como os filhos do Augusto. Eu abraço eles, como a gente treinou, né? Eu treinei com você e eu faço questão de ficar ensinando a melhor posição e tal, porque assim, eu fico muito feliz quando alguém tá se distraindo, sabe? Porque a gente tem nosso trabalho, nosso problema, ninguém tá ali pra ganhar do mundo, nem pra humilhar ninguém, a gente tá ali pra
é um alívio. Aqui, o que a gente está treinando não vai mudar a nossa vida. Talvez não mude a nossa vida. Ganhar um ralo ou perder outro não vai mudar a nossa vida, com certeza. Mas, assim, é um alívio mental. Interagir com outro grupo de pessoas. E eu fico muito feliz de ensinar os faixas brancas que entram, os filhos de alguns que são os faixa branca. Inclusive, o que eu adoro também fazer no jiu-jitsu quando tem alguma competição, é bem comum eu ficar de coach. É bem comum, é normal isso na academia. Sempre que eu posso, eu vou. E até dos mais graduados, os competidores. Eu fico muito feliz. Que os caras que são bem mais graduados que eu, os faixas pretas e até os faixas pretas competidores, são outro patamar, eles pedem pra eu ir, pedem pra ficar no colo. Pô, pra mim eu fico lisonjeado. É doido, é uma honra muito grande. Inclusive, foi um parênteses, escola, só pra concluir. Fica inclusive, já aconteceu que, tipo assim, tem patamares, né? Tem a pessoa que tem jiu-jitsu, tem a pessoa que compete jiu-jitsu em alto nível e tem a pessoa que é convidada para lutar eventos. Jiu-jitsu é o patamar mais alto. Já teve situações que colegas meus foram convidados para lutar eventos de jiu-jitsu por convite mesmo, não é por inscrição. E eu fui ser coach dele lá, me convidou. Augusto, tu vai ficar no meu corner lá na luta, sendo meu coach, me orientando. Eu falei, com certeza eu vou. Com certeza eu vou. E fomos bem. Cara, que da hora. Assim, antes do jiu-jitsu eu fiz algumas outras artes marciais, né? Aqui eu fiz por mais tempo, que eu comecei a fazer inclusive escondido. Já contei essa história acho no podcast. Comecei a fazer karatê escondido. Fazia karatê Kyokushin. E dizia que ia pro futebol e o professor me ensinava karatê, assim. Ele era faixa preta de karatê Kyokushin e ele me ensinava. E aí foi o que eu fiz por mais tempo. E fiz boxe, fiz Krav Maga, enfim. Mas isso que você falou da humildade é muito bacana, porque no boxe, principalmente, a gente aprende a perder o medo de levar murro na cara, né? As pessoas, elas têm muito medo, elas supervalorizam muito o murro na cara, né? Tipo, murro na cara dói demais, murro na cara é o que apaga. E não é, velho. Às vezes a mão no rim, ela apaga muito mais rápido. Ela derruba o cara de forma muito mais precisa do que a mão na cara. A mão da cara, ela é chata, ela é desmoralizante. Mas ela não é o que... Ela não é o não principal. Tipo em posição fetal, né? Isso. E aí, eu num treino de boxe, ia começar o treino e tal, e chegou uma pessoa que trabalhava no mesmo lugar que eu, mas ela era alguns degraus acima de mim, né? E aí ela tinha que prestar respeito, né? Então, como no boxe não tem faixa, né? Pra você que não sabe, mas ainda assim existe ali uma hierarquia, né? Pessoas que treinam há mais tempo, elas treinam juntas, e quando chega uma pessoa nova, muitas vezes ela vai treinar com a pessoa que treina há mais tempo. Isso acontece no jiu-jitsu também, né? Para que ela possa ser orientada, para que não fiquem ali duas pessoas perdidas juntas e acabe ficando mais difícil pro mestre. Assim, quando a turma é maior, geralmente ele faz dessa. E eu acabei ficando de dupla desse cidadão. E assim, na empresa, ele era um cara... Vamos dizer que ele era um cara... bruto, otário, para não falar ignorante. Vamos falar que ele era um otário, porque ele ia além da grosseria, né? Ele era um cara, enfim, soberbo, um cara otário. Aí, cara, no meio do treino, a gente foi fazendo as movimentações e tal, e jab direto, não sei o quê, e aí agora vamos fazer manopla, e fazendo manopla, eu aparando pra ele, depois ele foi aparar pra mim, e eu fiz a técnica como devia ser feita e tal. E ele pedia para que eu parasse um pouco, porque a mão dele doía, né? Na hora de aparar a manopla. E aí, quando terminou o treino, assim, que no finalzinho tem uma... Não é uma sombrinha porque tem contato, né? Mas é aquela troquinha leve, uma luvinha devagarinho, na tranquilidade. E ele tentava me acertar, e eu ou bloqueava ou desviava, e eu fazia todos os contatos nele. Quando terminou o treino, esse cara veio falar comigo e ele disse: cara, tu tem uma cara tão inofensiva, no trabalho eu jamais diria que tu é uma pessoa que luta. Aí eu lembrei de uma frase que eu vi e eu disse: meu irmão, é minha hora de falar uma frase de efeito. Aí eu disse: cara, eu sou um cara pacífico, que é completamente diferente de eu ser um cara inofensivo. Então eu sou um cara que eu tenho a minha violência extremamente controlada. Aí ele: pois é, cara. Eu vejo assim, às vezes eu falo alto, eu grito e tal, e eu nunca parei pra pensar que o cara que tá ouvindo esse grito, ele pode me matar. Eu disse: exatamente.
Esse é o ponto. Exatamente. Assim, tu tem a sorte de estar rodeado de pessoas que são pacíficas, né? Porque na tua equipe tem o cara do boxe, do Krav Maga, do Karatê, tu tem um cara do Jiu-Jitsu muito brabo. Então são caras que eles estão prontos, tá ligado? E, meu irmão, esse cara, ele deu uma mudada, assim. Foi por um período de tempo? Foi. Não durou muito. Mas o tempo que durou foi bom. Foi o tempo que eu precisava também pra sair fora e ir pra outro canto e deixar ele lá com os problemas dele. Mas as artes marciais, elas têm muito isso, cara. Eles te ensinam a humildade, se não por bem, por mal. Você vai entender meio que na marra, assim, que você precisa respeitar as pessoas, independente de classe social, independente de cor, independente de credo. Porque, meu irmão, tu vai chegar no tatame e aquele cara que ele tá degraus abaixo de você na empresa, no tatame ele tá degraus acima, e você deve respeitar aquele cara. E você tem que baixar sua cabeça, e você tem que cumprimentar, e é isso, você tem que exercitar a sua humildade ali, e entender que o mundo não é aquele paraíso, aquele bercinho fofinho que você tá acostumado, das pessoas te alisando e te colocando ali na posição que você fantasiou. Tem alguma coisa do tatame que tu já usou no tribunal? Cara, a minha luta de berço é o boxe. Eu sou boxeador, treinei com Cláudio Santana, então eu já participei fui árbitro de ringue, já fui árbitro de mesa, nunca competi no boxe, mas gosto também muito do boxe e hoje tenho grandes amigos no boxe normal, grandes amigos mesmo. Eu vi tua camiseta lá no dia do treino, tu tava com a camiseta do Cláudio Santana, que foi treinador do meu irmão também. Isso, grande. Até hoje o Claudio, a gente conhece por Instagram, a gente tem uma excelente relação. Um aluno dele maior competidor, que é o Jean Freire, é meu cliente também. Converso muito com ele, ele me dá. Augusto, ele acha tão legal. Publica vídeo desse assunto, ele interage bem no inbox. Uhum. Bem legal. Cara, o que eu uso no Já teve sim. Eu acho que a gente, quando a gente luta, principalmente eu e você, que lutamos mais de uma luta, lutamos 2 lutas, a gente fica com a autoconfiança muito boa, sabe? Sim. Então, assim, já aconteceu de uma vez, eu tava na repartição pública e eu precisava conversar com o líder lá, o chefe maior. Sendo que quando eu cheguei na repartição, o chefe maior tava numa reunião. Simplesmente, tava na reunião, tá tudo bem, tá na reunião. Aí eu cheguei, não, quero conversar com ele, pra secretária dele. Ele, não, ele tá na reunião, tá certo, vou conversar com ele. Isso eu já tinha ido lá 2 vezes, como eu falei no começo da conversa sobre acelerar processo, eu vou no canto mesmo, você vai me ver nos cantos. Eu tinha 2 vezes, o processo não andava, eu ia na repartição, não conseguia conversar com a pessoa, ligava e ninguém atendia. Não, ele tá em reunião, ele não tem hora pra sair não, vou botar certo. Depois pra ele sair. Aí eu fiquei em pé, olhando pro cara, esperando ele sair da reunião até ele sair. E o que é que eu fiquei, a secretária me sugeriu? Não, doutor, pode sentar, vamos tomar um café. Não, vou ficar aqui olhando pra ele. Uma hora ele vai sair daí. Por medo ou por raiva, uma hora ele saiu e veio conversar comigo. Aí ele falou assim, pô, não, doutor. Eu falei, quero conversar com você. Aí depois fala, eu falei, vou conversar aqui no meio do corredor. Vamos pra minha sala. Aí eu fui, conversei, e ele viu que era só um documento tranquilo, não era nada extraordinário. E realmente tinha razão, porque o processo estava parado há muito tempo. Sim. Mas eu acho que essa confiança de ficar em pé, olhando, encarando, sabendo que não, tanto quanto advogado quanto lutador, pouquíssima coisa vai acontecer comigo, claro, raras salvas exceções, e doido tem pra tudo. Sim. Mas eu fiquei assim, meu irmão, velho, o que eu quero é ver que é um homem que vai me tirar daqui. E ninguém me tirou. Pra gente finalizar, queria fazer uma brincadeira rápida que eu tô fazendo agora nesses episódios. Fiz no episódio do Gabriel Aragão, fiz no episódio do... não vou lembrar, mas eu fiz em outro episódio também. E aí, eu vou fazer contigo. Eu quero fazer um bate-bola, jogo rápido. Vou fazer umas perguntinhas pra ti e eu quero que tu me responda de forma sucinta. Pode ser um sim ou não, pode ser só uma palavra, pode ser uma frasezinha curta. Não pode demorar e não pode se esticar. Tem que ser o que vier na cabeça. Tá. Se você tivesse um orçamento infinito para fazer um projeto que fortalece a música cearense, o que ia nascer daí? Orçamento infinito. Cara, projeto show sazonal. A cada mês, um grande show, enorme show de música autoral cearense. A cada mês. Enorme. No aterro,
com palcão, só artista autoral cearense. Palco vai fixo. uma vez no mês. Tipo do Fábio de Mello, esses padres assim, desses shows que tem no Réveillon, vai ser todo mês. Se tu pudesse fazer um kit de sobrevivência emocional pro artista independente cearense, o que ia ter dentro? Fala 3 itens. O orçamento, uma carteira com orçamento infinito. Carteira com orçamento infinito. Eu acho que e uma ampulheta parada, representando o tempo parado, para ele poder produzir o que ele quiser no tempo dele e sem depender de apresentação ou de show. Perfeito. Tempo e dinheiro, é o que todo mundo quer, né? Uhum. Eu daria isso. Uma música cearense que toda vida que tu ouve, tu pensa, isso aqui é patrimônio da humanidade. Cara, eu queria falar Belchior, mas não vou falar Belchior porque já é um cara incrível, já chegou onde tinha que chegar, já passou. Eu entendo, eu vejo, honestamente, Cola, que o Belchior é o maior artista brasileiro, no meu ponto de vista, cearense. Não, brasileiro mesmo, não só cearense, brasileiro. Mas eu gosto muito de Jovens Idosos. Eu acho que eu iria pra música deles, eu iria pra Quando o Oceano nos Engoliu, que é uma banda, Jovens Idosos, Infinita Madrugada, são bandas incríveis, Edley Inc., são bandas incríveis que eu recomendaria. Pra gente finalizar, tu ganhou o maior muro do Centro Cultural Dragão do Mar pra tu escrever uma frase nela. Uma frase que pegue todo o muro e que vai ter o teu nome assinado embaixo. O que tu escreveria nesse muro? Mas você nasceu pelado, careca e banguelo. O que vier é lucro. O que vier é lucro. Perfeito, cara. Perfeito. O que vier. Tem que ser, mano. Tem que ser. Agora, não sei, não vou fazer, tô vendo. Homem, faça logo, vá, viva. O tempo vai passar de qualquer forma. Augusto, cara, muito obrigado pelo papo. Esse foi o podcast, bem que você falou antes da gente começar, tá? Foi o podcast mais longo que a gente já teve. Só de gravação aqui agora a gente já tá com 1h e 55 minutos. Vocês aí provavelmente vão receber um programa menor, mas não muito menor, tá? Eu vou cortar pouquíssima coisa daqui, porque o papo foi muito massa. Vou cortar só as 2 partes que eu caí. Cara, eu quero muito te parabenizar pelo espaço, pela sua produção de conteúdo que você faz. Para as pessoas que você é, e a gente tem que se encontrar mesmo, tem que ter união de gerador de conteúdo, a gente tem que fazer, tem que promover, porque já tem muita gente criticando, muita gente reclamando, muita gente só consumindo conteúdo, e se a gente não fizer, ninguém faz, não é outro que vai fazer não, ninguém faz, e com a nossa cara, nosso jeito, nossa identidade, temos que fazer, porque tem gente que gosta e tem muita gente que enaltece e apoia a gente. Vamos fazer. Obrigadão público pelo espaço, pelo tempo, obrigadão Koala, obrigadão mesmo, satisfação. A nossa amizade, e vou me calar pra te ouvir. Não, eu quero que você fale mais um pouquinho, eu quero que você diga aí pra galera como que faz pra acompanhar teu conteúdo relacionado a direito, como que faz pra acompanhar o podcast, pra saber mais sobre o festival. Agora é a hora de tu fazer o teu jabá aí, divulgar o que tu quiser divulgar. Cara, eu tenho meu Instagram, augustoneto.adv, que eu divulgo conteúdo de direito, sempre acessível, sempre fácil de ouvir, de entender. Se quiser fazer alguma pergunta no direct, pode fazer. Se quiser ver minha forma de trabalhar, como é que eu faço também, não tem problema. A gente tá aqui para se ajudar. Se eu puder fazer alguma coisa, eu faço. E eu quase todo dia eu publico vídeo de direito. Quase todo dia. Todo dia, praticamente. Para levar o direito para a pessoa entender. Eu sempre falo que a informação é a melhor munição. Quando você sabe até onde você é direito, você sabe até onde pode ir, você pode conseguir muito mais coisa do que você achando ou você querendo alguma coisa. Quando você bate no peito e fala, eu tenho direito a isso aqui, você consegue muito mais. Então você pode me encontrar no Instagram, augustoneto.adv. E agora eu vou pegar o Instagram do festival. A gente tem 2 Instagrams. Tem o do festival, que é Festival Made in CE, e Podcast Made in CE, @Podcast Made in CE. Que toda semana a gente divulga algum artista ou algum artista autoral cearense. A gente está buscando furar a bolha e a gente está crescendo, a gente está bem feliz com as pessoas que estão indo e até nos visitar. As pessoas que estão nos visitar, a gente está muito feliz. Então é um movimento que está crescendo, tem muita gente abraçando e eu fico muito feliz de estar na crina em cima dessa onda, de estar podendo levar a música autoral cearense em outro patamar, num palco bonito, num local legal e desmitificando que só tem público se for música cover. Perfeito. Cara,
É isso, mais uma vez, muito obrigado, Augusto, pela presença e muito obrigado a você aí que ouviu a gente até aqui. Se você gostou do papo, vai aí nos comentários, fala com a gente, discute, fala pra gente qual é o seu artista cearense favorito, qual que é a sua música cearense favorita e fala pra gente um artista de outro segmento que não seja da música, mas que você admira, que você curte o trabalho, pode ser vivo ou morto, enfim, o importante é a gente enaltecer a cultura cearense, fechou? Semana que vem tem mais Devaneios Marsupiais, a gente se encontra aqui, não sei se na terça, não sei se na quarta, não sei se na quinta, mas eu sei que vai ter. Beleza? Fechou? Então é isso, até a próxima. Valeu!